Estamos começando mais um podcast Cordas Humanas, falando sobre música, missões e algo mais. A gente agradece a Deus por esse tempo que Ele tem dado pra gente, a gente está conversando aqui sobre a nossa fé, sobre o reino de Deus, né? E sobre o nosso papel dentro desse reino, né? A gente agradece a Deus por esse espaço que a gente tem, e você que está acompanhando a gente aqui, seja muito bem-vindo. De antemão, eu queria te convidar a você curtir, compartilhar esse vídeo e comentar esse vídeo para que o YouTube ele entenda que esse vídeo é relevante e chegue para mais pessoas que conheçam o nosso trabalho, conheçam aquilo que Deus ele tem feito. Também não esqueça de você ativar o sininho para você receber as notificações, para você que conhece o trabalho do Cordas Humanas e para você também que não conhece o nosso trabalho ainda. Nós temos um braço musical, nós temos algumas músicas lançadas e recentemente a gente lançou a música João 15 em parceria com o Rafael Brandão, um amigo nosso. É uma música lindíssima, com certeza você vai ser muito abençoado. E você pode conferir essa música tanto no YouTube quanto em diversas plataformas digitais, Spotify, Deezer, enfim. É só você jogar lá Cordas Humanas, que você vai receber uma lista de músicas lá, umas 4 músicas, né? E você vai poder conhecer música João 15. Então eu queria já passar para os nossos convidados, para as nossas convidadas da mesa, né? Ela que... tem que repetir. Ela que nos guia, porque ficou muito bom esse slogan, ficou muito bom. Ela que nos guia pelas veredas direitas e águas tranquilas da voz saudável. Mila, seja muito bem-vinda à mesa. Olá, Mila Barreto, fonoaudióloga, formada há 17 anos, acabei de fazer a plantinha aqui. Hoje, parabéns pra mim, tô fazendo 17 anos de formada. Muito bom. E... Hoje, tá vendo? Daqui a pouco tem bolo. 8, 9 de agosto. E estamos hoje aqui para falar um pouquinho, né, sobre fonoaudiologia e fé, trabalho, e vai ser um momento abençoado. E passando agora para a nossa... Reverendo ou bispo? Não, reverendo é outra, né? A Bispa Liz, né? Desculpa. Seja muito bem-vinda, bispa, à nossa mesa, mais uma vez. É só uma questão de hierarquia, entendeu, pessoal? Bispo é uma coisa, reverendo é outra coisa. É só isso. Mas, enfim... Sou assistente social, né? Falando de fé e trabalho, assistente social há 16 anos, talvez 17. Será? Não sei. Eu sei que eu me formei antes de Thaís nascer. Janeiro de 2007. É isso aí. Sou empreendedora, trabalho no ramo da beleza há 8 anos, com cosméticos, Mary Kay. Me chama, faço a compra, cuido do rostinho. É isso. Não, já que gravou de novo, eu posso fazer um merchan, né? É isso aí, com certeza. Não é à toa que é a top 1, né? Entendeu? E assim, consultora de beleza tem família, né, gente? Empreendedor é cada leão um dia, é assim. Isso aí, tá certinho. E passando agora para a nossa maga dos resumos, né? Das anotações, a nossa prof. Pamela, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Eu sou Pamela, professora de geografia, caminhando aí para 10 anos de sala de aula. Muito bom, muito bom. Então, gente, o nosso propósito aqui hoje é falar sobre fé e trabalho, né? Sobre a relação entre o reino de Deus e o nosso trabalho, né? Sobre aonde Deus ele nos inseriu. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Queria começar falando sobre a Mais Cowork, né? Que é o local onde a gente grava o nosso podcast, que viabiliza, né, dar essa estrutura para que a gente grave o nosso podcast. Você que está precisando aí de um endereço fiscal para você colocar a sua empresa, né? Você está precisando de um local para você trabalhar, né? Uma estação de trabalho. Você pode entrar em contato com a Mais Cowork, que esse é o lugar ideal para você fazer o seu trabalho, né? Um ambiente climatizado, cadeiras confortáveis, um ambiente certo para você render, né, aquilo que na sua casa você não consegue render ou em qualquer outro local. Então esse é o local extraordinário para você trabalhar, a Mais Cowork. E também queria falar sobre o nosso segundo patrocinador, que é a Igreja Presbiteriana das Águas, que tem cedido parte dos seus equipamentos para viabilizar esse nosso podcast. Então a gente agradece também, que faz com que esse nosso podcast ele se torne possível, né? Então a gente agradece a Igreja Presbiteriana das Águas. E eu também queria te fazer um convite. No dia 23 de agosto,
nós vamos ter um show, né? O Cordas Humanas ele vai participar do show do Casa Aberta no dia 23 de agosto. Se você não for... Só você não vai. Só você não vai. Vai ser uma noite incrível. Já tava atenta dessa vez. Aí, ó, tá vendo? E o link, né, pra você se inscrever vai estar aqui na descrição desse nosso episódio, tá bom? Dia 23 de agosto, show do Casa Aberta com participação do Cordas Humanas. Não perca. Então vamos lá, gente. Voltando aqui para o nosso bate-papo, falando um pouco sobre fé e trabalho. Queria ouvir um pouco de vocês sobre como vocês encaram o seu trabalho, né? A gente estava falando antes sobre essa perspectiva que a fé reformada dá pra gente, de que não existe essa dicotomia, né, entre aquilo que é santo, aquilo que é profano, aquilo que é da igreja, aquilo que é do mundo. A gente entende que aonde Deus ele nos insere, a gente é bênção, a gente estabelece o reino de Deus. Aí eu queria ver um pouco de vocês como é essa questão, né? Se vocês realmente encaram o trabalho como um chamado, como um lugar onde Deus ele inseriu vocês para exercer ali a sua vocação, né? Vocês conseguem enxergar dessa forma, não? Isso é algo bem tranquilo ou igual a mim, né? Eu tive essa dificuldade, né? De como é que eu enxergo o meu trabalho, como ali o reino de Deus. Queria ver um pouco de vocês aí. Dona Liz. Bispa Liz. Dona Liz. Então, você falou agora, né? Vou até mudar. Um pouco de dificuldade para enxergar o trabalho como reino de Deus. Eu tinha essa ansiedade. Como que o meu trabalho vai se adequar ao reino de Deus, né? Até no outro momento aqui que a gente estava tentando gravar, eu falei sobre isso, né? O outro podcast que vocês vão assistir, né? Quem não assistiu ainda deveria ter assistido. Eu falo sobre isso, da minha necessidade, do meu desejo de servir a Deus integralmente, sempre foi. E aí eu ficava pensando, mas que tipo de trabalho eu vou exercer que não vai roubar de mim o tempo de Deus, né? E aí, no processo do trabalho, essa sempre foi uma preocupação. Mesmo antes da faculdade, né? Porque a gente trabalha mesmo antes de fazer faculdade, né? Acontece. Tem gente que não. Tem gente que não. Mas a gente, nascendo de São Gonçalo, sabe como é. E aí eu já pensava assim, como esse trabalho está me ajudando a servir a Deus, como nesse trabalho eu consigo servir a Deus. Então, para mim, isso sempre foi uma preocupação. Integrar o meu trabalho à minha fé. Nunca o contrário, nunca usar o meu trabalho para servir a Deus, mas servir a Deus no meu trabalho. Parece Tostines, né? Mas não é. Muito bom. E sempre foi muito importante para mim. O momento que eu me senti não servindo a Deus, eu fiz igual Tropa de Elite, pedi para sair. Caramba. E aí, como eu já falei, né, da senhora minha mãe no outro podcast, eu falei, mãe, não tá legal aqui. Ali, sai, larga tudo, vai na praia, relaxa, entendeu? Toma água de coco. Mãe, como eu vou pra praia, estou aqui toda de branco, né? Eu trabalhava no laboratório. Então, passa ali no canto, compra um biquíni e vai pra praia. E aí, nossa, eu, uma filha obediente, né? Então... Sobre a tua voz... isso aí. Era bem assim que eu conduzo essa minha vida sem rotina, né? Então, tô sentindo que ali não é o lugar, que não tá agradando a Deus. Não consigo ficar, não. Caramba, legal, né? Entender essa assim... eu deixei de glorificar. Cara, não faz mais sentido porque eu não glorifico a Deus. Cara, isso é muito legal. Não, esse emprego, assim... Eu lembro muito bem, era um lugar muito bom. Trabalhava praticamente sozinha, eu e os donos, né? E uma experiência diferente que eu tinha em laboratório. Eu sempre trabalhei ali com análise clínica, né? No laboratório. E esse laboratório em especial era fazendo preventivo. E era uma experiência que minhas amigas, na realidade, não tinham, né? Então, eu falei, caraca, muito específico, vou aprender muita coisa, os caras são muito bons. Mas não era um lugar que eu me sentia bem. Parecia que eu entrava e Deus não entrava comigo. E aí, uma coisa que minha avó falava e minha mãe falou pra mim, e às vezes eu até repito pra Thaís, né? Eu não sou tão disciplinada a esse ponto. Se Deus não pode entrar com você, então você não pode ficar, né? E aí eu gostava deles, eles me tratavam bem, mas não era um lugar saudável espiritualmente. Então esse foi muito específico, esse trabalho. Lembro de tudo, dos detalhes do lugar, sabe?
Então é isso, o trabalho para mim tem que glorificar Deus. E eu posso falar muito? É, porque eu falo muito, né? Pode, claro. Pode? Ah. É, porque eu tenho percebido isso ao longo da caminhada, né? O serviço social foi assim, né? Eu entendo perfeitamente que foi uma revelação de Deus para que eu fizesse serviço social. Não estava na minha agenda fazer serviço social, estava na minha agenda fazer medicina, né? Já tinha feito enfermagem, tinha feito patologia, tinha feito todos os cursinhos paralelos que poderia, e a próxima tomada era ser médica. E aí, um belo dia, Deus falou, não, vamos fazer serviço social. Eu falei, mas que é esse negócio? E fiz, e fui feliz. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente faz uma faculdade, um curso, exerce uma profissão, e no final, às vezes, a gente fala assim, nossa, foi tudo ruim. Mas não foi tudo ruim, né? As nossas experiências, eu acho que são sempre boas, porque elas nos amadurecem. E aí eu me senti fazendo realmente aquilo que Deus me chamou, e trabalhei por 12 anos como assistente social, e em algum momento isso foi me cansando. Eu já não estava mais inteira e feliz na profissão. Foi quando, na licença maternidade, eu conheci Mary Kay, uma pessoa que não se maquiava. Eu ia até trazer a foto antes e depois, para eles eu botar ali, pá. Tem como editar depois? Vou te mandar, que é um negócio divertido, entendeu? Aí, viu? Eu não usava nada de maquiagem e vaidade zero, né? Como eu falei da outra vez, era a típica... Cheia dos adolescentes. Assistente social de faculdade pública, Social, né? social. Cheio de bolinhas. E aí eu conheci a Mary Kay e comecei, não vou dizer assim, me apaixonei, não foi isso, né? Comecei a fazer porque eu estava ansiosa em fazer algo novo. E aí fui me apaixonando ao longo do processo, né? Demorei a entender que eu estava apaixonada, né? Que eu queria lutar contra. E aí eu me senti ali na Mary Kay servindo a Deus também. E tudo aquilo que eu estava sofrendo ali em 2015, 2016, né? 2014, 2015, que eu estava sofrendo e não consegui fazer no serviço social, eu consegui fazer em 2016, 2017 na Mary Kay. Foi quando eu chegava para as pessoas, eu reatei várias amizades, porque eu tinha que me conectar a pessoas, né? A vida do empreendedor é isso. Sempre você tem que ter novos contatos. Então, eu reatei novas, antigas amizades. E eu estava sempre com mulheres, empoderando essas mulheres. E que eu não esqueço que foi meu juramento lá na UERJ, né, do Serviço Social, empoderar pessoas e mostrar para elas o seu direito e tudo mais. E eu já não estava mais conseguindo, porque o sistema não estava me ajudando. E ali, sozinha, empreendendo, eu, os produtos e meu cliente, eu conseguia fazer isso. Conseguia olhar uma mulher e ela falar assim, nossa, estou tão feliz hoje porque eu passei um batom, estou tão mais bonita maquiada. E aí eu me senti cumprindo meu propósito, sabe? E então eu tô na Mary Kay desde 16, né? Fazem alguns anos aí, 8 anos, né? E vi como que isso glorificava Deus. Como que em vários momentos aquela mulher estava precisando só de um abraço, só de um amparo, só de um colo. Não ia me render um batom, né? Mas ia me render uma amiga, ia me render alguém que precisasse de um aconselhamento e eu tinha para dar. Então, acho que o grande lance do profissional é ele ter Deus para dar. Porque se você tem só o batom para vender, né, você é só mais um. Né? Se você tem só os encaminhamentos do poder público para dar, né, os direitos dela, você é só mais um. Agora, quando você tem Deus, é para além disso. E aí tem 2 meses, né, depois parei em 2018 o serviço social, tem 2 meses que eu voltei. E aí hoje eu atendi uma senhorinha e aí foi bem legal que eu tô me redescobrindo assistente social, né? Que eu gosto mesmo de vender batom. E aí ela tava com encaminhamento já desde 2023 e não conseguindo. E a gente conversou, falei, moça, não vai ter como resolver. A senhora volta aqui segunda-feira, fala com o ortopedista e tal.
E aí ela foi embora, a enfermeira falou assim, não, acho que tem como dar um jeito. E eu saí correndo atrás dela, gritei, dona Beatriz, vem aqui. E ela trouxe o encaminhamento. Aí eu falei, não, a enfermeira vai ver pra senhora. E aí quando eu dei o encaminhamento na mão da enfermeira, ela começou a chorar. E eu falei assim, é isso, né? Porque servir a Deus tá para além da minha formação. Então, você entende que você está fazendo aquilo ali para Deus, não para o outro. Então, ela chorou de emoção assim, pô, alguém se preocupou comigo. E você só se preocupa quando tem algo dentro de você que te move, né? Deixar as meninas falarem. Como é que fala depois disso? Pois é, tô aqui pensando. Começa Eu por acho que onde? poderia falar, pense sobre isso e que Deus te abençoe. E é isso. Muito legal o seu relato, Elis, no sentido de que você soube um momento de pegar o seu diploma e falar obrigada, Senhor, por esse diploma e ir para outro caminho. E isso não te diminuiu, muito pelo contrário, né? Você glorificou o Senhor vendendo batom. Glorifica, né? Até hoje, graças a Deus, né? Ainda vou comprar um batom com você. Depois dessa... acho justo, né? Depois dessa... Até Dani é minha cliente de batom, cara. Pois é. Valeu, Dani. Muito legal mesmo, assim, esse relato, Liz, porque a gente pensa, né, como que o meu trabalho vai glorificar o Senhor, como que eu fazendo a minha função vai glorificar o Senhor. E às vezes a gente acha que tem que ser uma coisa muito evidente, uma coisa muito óbvia, né? Eu só vou glorificar o Senhor se eu for médica e conseguir salvar uma vida, conseguir fazer uma... no Médicos Sem Fronteiras. Isso aí. Coisa assim. E não, Exatamente. e às vezes é você como uma fonoaudióloga, né, que chega para o seu paciente e dá o diagnóstico correto e cobra corretamente aquilo que deve ser cobrado, né? Sem fazer nenhum tipo de manobra para permanecer ali, aquele cliente, aquele paciente durante mais tempo, né? Então é bem legal, assim, ouvir isso. Ponto. Né? Bom ponto. Não, Pamela falou a questão do batom, não é tão simples assim, né? Não, claro. É romântico, assim, contar em 2 minutos, mas na vida real, eu mesmo ficava me questionando, caramba, mas e o diploma? Foi um sacrifício dos meus pais que eu tivesse um diploma, né? Então, minha mãe e meu pai nunca aceitaram bem isso, né? Porque, poxa, batalhamos para ter uma filha com nível superior e aí a de Itacuja vai vender batom, né? E eu mesma não me aceitava com isso. Então, a transição profissional, ela é doída não só para as pessoas de fora, porque muita gente critica, por que você está fazendo essa transição? Mas para você também. Caramba, eu investi 12 anos da minha vida, na verdade 16, né? 4 anos de faculdade, 12 anos de exercício, 16 anos da minha vida e agora eu vou vender batom, isso mesmo, vou virar vendedora, vou bater de porta em porta. E é você entender onde Deus te quer, sabe? E a gente tem costume de achar que o chamado, ele é eterno. E aí eu fui aprendendo que existem chamados temporais. E agrega, né? Porque a sua experiência na Mary Kay, com certeza agrega hoje a... Como você falou, eu estou redescobrindo ser assistente social. E a sua experiência dos últimos anos vai agregar. Sim. Sem dúvida nenhuma. Porque quando eu virei Mary Kay, eu virei uma Mary Kay diferenciada. Com um olhar para o outro, com uma olhar escuta social do outro. Isso aí. Né? Eu tinha uma preocupação com o outro diferente, porque eu tinha uma formação. Hoje, quando eu retorno para o serviço social, eu tenho um olhar da beleza, né? Então, eu estou num equipamento que é muito sucateado socialmente, né? Não vou nem dizer pelo poder público, mas por tudo, é um lugar difícil. E aí as meninas falaram assim, poxa, Liz, você podia fazer uma maquiagem no pessoal aqui, né? Eu falei assim, eu posso. Caraca. Não, mas não precisa ser com seus produtos, não, porque eu sei que são caros. Eu falei, não, mas eu posso com os meus produtos, porque meus produtos são para glorificar a Deus. Eu não vou fazer na comunidade inteira, né, maquiar 5.000 mulheres, mas eu posso maquiar 10 mães, eu posso maquiar a minha equipe de trabalho, que não recebe um apoio de ninguém, de nada, tá isolado ali naquele lugar, sabe? Então, hoje eu tenho os 2 instrumentos. E aí, quando eu digo que eu estou redescobrindo, é isso. Eu estou aprendendo a ser uma assistente social mais fora da caixa do que eu já era, né? Isso eu ia falar. Fora da caixa é uma coisa Dentro que eu da sei caixa fazer. você nunca esteve. Aí eu falei, tô aprendendo a ser uma assistente social que congrega as duas coisas. Porque quando eu vi eu falei assim, meu Deus, me rendi o capitalismo e agora como eu vou militar, né?
Essa era a minha loucura. Eu falava, não posso, eu sou militante. E aí eu fui me adequando. Eu vou deixar a Mila falar. Mas que Pamela falou, essa questão da fé, né? Mais uma história. Tem muita história. Pessoa de idade, tem muitas histórias. Assim que eu entrei na Mary Kay, e isso, assim, me dá muita alegria, né? Como eu falei, eu reatei muitas amizades. Pessoas que eu não via há 10, há 15, há 20. Pessoa que tem muita idade, já não vê pessoas há muitos anos. E aí eu fui mandando mensagem para as pessoas. Facebook, existe Instagram? Não, né? Há 8 anos atrás, não. Acho que não. Aí eu fui mandando mensagem para as pessoas. Vamos fazer uma sessão de beleza? Mandei até para Pamela, mas ela me ignorou. E aí eu reencontrei uma pessoa da minha adolescência. E marquei de fazer uma sessão de beleza. E assim, a pessoa era assistente social, mas sempre foi muito capitalista, né? Gosto de umas coisinhas boas. E nesse dia eu tinha uma dívida muito alta para pagar. E eu falei assim, na verdade, faltava R$1.000 para pagar. E eu falei com Thaísa, filha, a gente vai hoje fazer uma sessão de beleza numa casa, mas assim, é por amor, entendeu? É por Deus. Porque a gente vai vender nada lá. A pessoa está passando por uma situação muito complicada, já te contei essa história, né? Falei, a pessoa está passando por uma situação muito complicada, eu não sei como vai estar a condição econômica dessa pessoa, social, a mente, mas a gente vai, porque Deus está mandando a gente ir. E fui, né? Falei, gente, deve estar passando fome, deve estar... Eu já não via a pessoa há mais de 15 anos. E a pessoa tinha passado por um problema muito grave. E fui. Dei o meu melhor, né? Montei toda a mesa, maquiei todo mundo que estava na casa no dia e guardei minhas coisas e falei, obrigada. Aí a pessoa falou assim, eu quero tudo que você usou em mim. Aquele momento, lembra que eu falei taquicardia? Eu falei, Deus, como assim? E ela nem tem dinheiro para pagar. Segundo eu mesmo. Eu quero tudo que você usou, mas tudo o quê, amor? Não, tudo. Tudo que você usou, eu quero. Aí uma outra pessoa que tava, e eu quero isso, isso e isso. Eu falei, caraca. Aí esta pessoa que eu julguei que não tinha a menor condição, falou assim, passa então tudo no meu cartão. Eu falei, caraca, maluco, que dia, que isso? Que milagre. E aí ela comprou R$750 e a outra comprou R$150. R$900. Eu precisava de 1.000, sabe? Quando ela terminou de passar o cartão e eu me tremendo toda, eu tava me tremendo toda. Ela falou assim, mas você disse um negócio de vender Mary Kay, como é que faz pra vender? Eu falei, caraca, vai mandar estornar. Vai mandar estornar, eu não tenho condição de estornar esses R$900. Aí eu falei, é assim, assim. Então faz meu cadastro também e paga aqui nesse cartão. Eu falei, não mandou estornar. E aí eu tava... na meta, né? Porque na América a gente tem o plano de carreira para além das vendas. Então eu precisava de uma nova consultora e eu precisava daqueles R$1.000 daquele sábado. Era sábado de manhã. E aí foi muito bom financeiramente. Foi bom... Ministerialmente. Emocionalmente eu reatei uma amizade. E hoje a gente anda junto. Né? Então, uma amizade que nem era tão amigo assim há 15 anos atrás, mas que hoje, né, se tornou muito importante. E ministerialmente, alguém que eu posso contribuir, né, com a palavra de Deus, incentivar, orar junto, chorar junto. Assim, é bom demais servir a Deus. Que legal, né? Não fala mais hoje, não. Não, é legal, assim, ouvir você falando, né? Porque a nossa proposta é exatamente essa, né? Olhar para a nossa profissão e ter essa expectativa, sabe? Eu acho que essa é uma grande dificuldade que eu tinha, né? De ter expectativa que Deus faça alguma coisa quando eu estiver lá, entendeu? Trabalhando, sabe? Ter essa percepção de que a qualquer momento Deus pode fazer alguma coisa e eu tô lá, tem que estar com o meu coração disponível, né? De ser o canal de Deus de alguma forma, né? Mas eu não vim falar, eu queria passar pra mim. Não, eu quero ouvir vocês, né? Então fala um pouco pra gente, Milo. Essa questão do chamado, como é que você encara aí
sendo vou fome. na trajetória, né? Isso é tão... Vai chorar? Não, e eu choro, né? Então, eu, assim, acho que a primeira coisa que é bom, que eu senti vontade de ressaltar é que, assim, o primeiro ímpeto que eu tive na vida como ser humano, eu acho que foi ser mãe. Então, assim, eu amo criança e eu queria ser mãe. E eu, ao longo do meu desenvolvimento, eu vim de comunidade, né? E em situações muito complicadas, familiares. E eu comecei a ver que para eu sair daquele lugar, eu precisava estudar. Só que a minha família não tinha condição de bancar. E ali, por volta com 13 anos, eu comecei a fazer pequenos trabalhos, né? Babá, empregada doméstica. Mas a meta era estudar. E aí, quando eu entendi que o estudo seria como eu conseguiria sair daquele local, eu falei, eu quero fazer faculdade e eu quero fazer faculdade pública. Aí comecei a trabalhar como vendedora em Alcântara, em loja, né, de folheado. E ali, com aquela meta, trabalhei 2 anos e tal. E sempre trabalhando na igreja. Fiz um pouco de tudo dentro da igreja. Trabalhei muito, né, com as crianças, Ministério de Coreografia, que antigamente, né, era o boom dos ministérios. Então, eu sempre fiz alguma coisa. E eu procurava viver uma forma reta, que desde que eu me converti ali por volta de 13 anos... Falei, bom, se é para se converter, vamos se converter direito e viver isso aqui, né? E eu tinha, né, ali como nova convertida, exemplos na escola de meninas que eram filhas de pastores, meninas que eram crentes há muito tempo e tinham uma vida, assim, bem estranha. Eu falava, não, eu quero ser direito, né? E aí eu busquei a Deus, aprendi muito a Bíblia, comecei a trabalhando e trabalhei vendendo seguro de vida, fiz técnico de enfermagem, mas a minha meta era... eu preciso fazer uma faculdade. E aí alguns colegas falavam, né, poxa, mas você já trabalha, por que você não faz uma faculdade particular? Eu falei, não, eu quero fazer faculdade pública. E eu queria o UF ou o FRJ. Então, assim, a coisa vai afunilando, né? Mas o que você vai fazer? Primeiro sonho, né, medicina. Pediatra. Vou ser pediatra, eu amo criança. No técnico de enfermagem, pensei em fazer enfermagem, mas a realidade da enfermagem, para mim, foi um pouco frustrante. E aí, ali eu terminei mais ou menos com 18 anos, o ensino fundamental, né? O ensino médio, né? O nome, as nomenclaturas mudam, ensino médio. E só fui entrar na universidade com 23. Então, foram 6 anos aí fazendo pré-vestibular, às vezes pago, às vezes não pago, comunitário da Presbiteriana ali de São Gonçalo. Eu fiz também. Eu ouvi um pedacinho do... Será que a gente se encontrou lá? Não sei. Talvez. Será? Aí, quando foi em 2000... Acho que não. Em 2022, eu fiz um pré-vestibular pago em São Gonçalo e ingressei na faculdade em 2023. Eu lembro, assim, que... 2003, 23. 2003. Tinha idade. Tentei. E eu lembro que eu peguei o jornal naquele dia e vi lá meu nome. Foi, assim, uma emoção muito grande. Passei para o UFRJ. E aí, os incrédulos, né, começam a perguntar, mas como é que você vai para o UFRJ? Porque eu não tinha dinheiro de passagem. Era semi-integral. Vai comer o quê? Vai comer o quê? Vai como? Semi-integral, não vai poder mais trabalhar. E nessa época eu trabalhava com festa, né? Eu trabalhava final de semana com festa. E aos poucos eu já vinha parando com aquilo. E, em relação à decisão, né? O velho livro, né? Das profissões. E já que para medicina eu não consigo passar, tentei para biologia, tentei para algumas outras coisas. Falei, quando eu li a descrição do que era fonoaudiologia, eu falei, cara, é isso. Vou trabalhar com criança. Os livros fazem falta. Os livros fazem falta. Vou ter tempo para cuidar da minha família, que eu queria ser mãe. E eu fui babá um tempo antes e, assim, o delegar a função de ser mãe me traumatizou quando eu fui babá, né? Porque era uma família que tinha recursos muito importantes, mas só trabalhavam. E não tinham quase tempo para ficar com a criança, né? Nas férias, ok. Mas, para mim, era importante o dia a dia. E ingressei na UFRJ e foi o que você falou, né? Sobre ser bom. Foi maravilhoso a minha formação. Eu amei muito aprender. Tive muita dificuldade por ser de colégio público, né? Então, assim, enfrentei desafios, repeti matéria. E ouvi de professores que aquele não era meu lugar. Porque eu lembro muito que um professor perguntou assim...
falando alguma coisa lá em inglês, e eu falei, eu não entendi. E ele virou pra mim e falou assim, mas você não tem inglês? Eu falei, não. Ele, então você não vai chegar em lugar nenhum, né? Como, né? Você ouvir isso numa faculdade pública. E aquilo, assim, mexeu muito comigo. Eu falei, cara, sem inglês eu vou conseguir, eu vou chegar, né? E eu me formei, assim, graças a Deus. E comecei a trabalhar. Eu, no segundo ano da faculdade, final do segundo ano, eu já comecei a fazer estágio em Botafogo, no ambulatório São Luís de Gonzaga. E eu fiquei lá quase 3 anos. E eu me formei. E 4, 5 meses depois, eles me chamaram para trabalhar. Fiquei trabalhando lá mais uns 6 anos. E foi um lugar que eu aprendi muito. E aí veio essa questão, né? Como eu sempre trabalhei muito na igreja, eu ficava assim, tá, mas a faculdade te toma muito, e quando você começa a trabalhar, e eu trabalhava lá, mas eu fazia, né, atender um paciente domiciliar lá no Leblon, lá na Lagoa, que era onde tinha, né, há 16 anos atrás, onde as pessoas pagavam, né, e aí você ouvia, a fonoaudiologia era reconhecida, né, as pessoas não conseguem ganhar dinheiro com isso. Eu falei, não, eu vou conseguir ganhar dinheiro aqui, né, na determinação. Mas eu era fonoaudióloga clínica. Eu gostava da clínica, do consultório. E nesse meio do caminho, eu ficava, como que eu vou, né, trazer minha profissão para isso? E eu não entendia muito bem. E eu achava que eu precisava fazer muitas coisas na igreja e trabalhar muito, né? Eu era de outra denominação antes de vir para a igreja presbiteriana. E nesse caminho foram surgindo outras oportunidades, né? Então, assim, eu costumo falar, né? Quando o Daniel brinca, né, do guiar ali pela questão da voz, né? Eu não sou a fonoaudióloga da voz. E aí, esses dias, eu conversando com a minha paciente, eu tenho uma paciente cantora, e ela ficou assim, você não é da voz? Eu falei, não. Aí ela, mas como assim? Aí eu expliquei, né, as áreas da fonoaudiologia para ela. E eu falei, não, mas eu falei isso lá no contrato da sua gravadora. Aí ela, poxa, mas se você não é da voz e você me ajuda desse jeito... Falei, não, a gente trabalha, né? Se a gente pegar para trabalhar, a gente vai tentar trabalhar direitinho, né? E aí, nesse meio do caminho, na minha formação, eu fui trabalhar no hospital. E no Hospital Geral de São Gonçalo. E, assim, foi tremendo. Porque, assim, no hospital, o paciente só tem alta, dependendo da gravidade, se o fonoaudiólogo atestar alta. Por quê? Se a pessoa tiver um traumatismo craniano, um AVC, para de comer, é entubado, o fonoaudiólogo precisa aprovar que essa pessoa vai se alimentar bem, de forma eficaz, para ter alta. E aí eu lembro que eu estava passando por um problema pessoal muito importante, e aí veio um milagre. E eu estava lá no ambulatório, eu ajoelhei no intervalo e falei, Senhor, me ajuda, como é que eu vou resolver esse problema? Porque, assim, eu tinha um salário ali no ambulatório, mas era, né, consultório normalmente não é fixo. E aí eu ajoelhei, orei. Essa minha amiga tinha um tempo que a gente não se via. E o telefone tocou e era ela. Falou, Mila, tá contratando aqui no Hospital de São Gonçalo. Traz seu currículo. Eu falei, não, mas eu nunca trabalhei com motricidade. Minha pós-graduação, minha primeira pós-graduação, saúde mental e desenvolvimento da infância e adolescência. Voltado porque eu gostava. E no hospital você trabalha motricidade oral, deglutição, voz, outra área, né? Aí ela falou, não, vem que eu te ajudo. Eu falei, então eu vou. E era a solução do que eu precisava, né? De ter uma certa estabilidade. E sem saber, sem conhecer, sem nunca ter trabalhado. E na minha formação, essa área ficou falha. Porque na época o HU estava sendo muito sucateado e não tinha praticamente equipe de fonoaudiologia lá. Então, assim, eu aprendi teórico. Não tive prática de fonoaudiologia hospitalar, né? E eu fui para lá morrendo de medo, ficava muito insegura com tudo. E logo num dos primeiros dias, falava, não, você gosta de criança, então vai para pediatria. Eu entrei na pediatria, na época minha filha Letícia tinha ali por volta de 3 anos. O que eu vejo logo de frente? Uma criança de 3 anos, toda queimada, da cabeça aos pés. Falei, não me bota na pediatria. Eu não vou aguentar, não dá para mim. Aí, beleza, fiquei 1 ano, 2 anos, CTI, fui aprofundando, pegando os pacientes. Com 2 anos, mais ou menos, que eu estava lá, teve aquela questão das OS, muitos problemas e tal. A equipe de 8 fonoaudiólogos ficou só uma, eu. E eu fiquei assim, cara, né, como é que vai ser? Aí falaram, olha, agora não tem jeito, agora você tem que atender na pediatria. Só tinha eu no hospital inteiro, até eles recontratarem a equipe. E aí eu pedia muito a Deus, eu orava, eu ia para o hospital orando, eu gostava de estar lá.
E, às vezes, quando acontece, você não tem a dimensão, né? E depois, com o tempo, foi passando e eu fui entendendo, assim, cara, como era necessário eu passar por aquilo e o quanto eu acreditava e apostava nos pacientes. Isso, assim, me emociona, porque não vou chorar, mas me emociona. Porque, assim... terminar, ela chora. Teve um paciente, um caso, assim, incrível de uma criança que foi atropelada e todo mundo ficava assim, bota GTT, não vai ter jeito. A GTT é a alimentação, né, direto no estômago e a criança de sonda e, assim, praticamente vegetando. Eu falava, não, vamos apostar só mais um pouquinho. Vamos apostar só mais um pouquinho. E aí aí a equipe de pediatria começava a me chamar. Não, a gente quer... Aí nessa época já começaram a colocar outras fonoaudiólogas e fazia turno, né? Então eu pegava o plantão... eu era diarista da manhã e tinha a diarista da tarde. E às vezes algumas passavam sábado e domingo. Não, mas a gente quer que Mila avalie esse paciente. Não, mas já tá certo, já é GTT, manda pra casa. E, tipo, o problema é da família. E aí, quando eu chegava no hospital segunda-feira ou no dia depois, Mila, a gente quer que você veja esse paciente. E aí eu falava, não, vamos tentar, vamos lá. E aí a gente começou, porque assim, você tem no hospital que avaliar o paciente e pensar num prognóstico. Se esse prognóstico é ruim, você manda para casa, né? Porque é alta complexidade, você não trata. E aí eu comecei a, tipo assim, tá, mas o que esse paciente precisa? Ah, ele vai fazer cirurgia tal dia. Eu falei, então, enquanto ele não faz cirurgia, a gente trata esse paciente. E aí meio que ficou uma coisa assim, meio condicionada. E aí eu comecei a conseguir, graças a Deus, no tempo que o paciente estava internado, a intervir. E às vezes assim, entrou acidente, mulher jovem, 19 anos, tá afásica, tá sem falar. O hospital não trata afasia, né? Falei, não, vamos investir. E aí eu virei a investidora, né? E assim, como que o Senhor me usou naquele lugar? E eu ia e pela graça de Deus mesmo, o paciente às vezes conseguia sair falando, conseguia sair comendo, sem a GTT. E alguns casos que não tinha jeito, né? Já teve paciente bebê. Eu falei, olha, agora não tem mais jeito. A criança reinfectando, vamos fazer a GTT e trata ambulatorialmente. E o hospital não tem ambulatório e a saúde, infelizmente, não pega, né? Os postos não pegam esse paciente mais grave. Aí às vezes, né, aí vem a crítica, né? Pô, mas você vai cobrar isso, só isso no consultório? Eu falei, não, mas eu vou investir nessa criança. E a criança ali, depois de alguns meses, ter alta e conseguir se alimentar via oral no consultório, né? E aí eu indicar, ter o prazer a tristeza de uma certa forma que nenhuma mãe quer, de indicar uma GTT, mas 6 meses depois pedir para retirar essa GTT. Então, assim, foi um tempo, assim, de muito aprendizado. E aí eu comecei a entender que essa era a vontade de Deus. E aí, nesse período, eu já estava na presbiteriana e eu comecei a escutar isso, né? Que como eu posso exercer, porque às vezes eu posso não estar atuando diretamente no ministério da igreja, mas com o meu trabalho eu estou testificando. E as pessoas reconhecerem isso, né? Às vezes, assim, um olhar de uma senhorinha que às vezes não está nem conseguindo falar, olhar para você e te pedir um obrigado, e você fala, cara, é Deus ali, não tem como não ser, né? E aí, assim, o acúmulo dessa experiência, né? Então, foi um período muito bom. Falei, não quero mais hospital, vou ficar só no consultório. Aí, uns 2 anos atrás, Mila, Fernandes Figueira, Hospital Maternidade, áudio. Eu falei, gente, áudio não, eu sou a fono das criancinhas. E fui para lá e fiquei 1 ano e aprendi mais um bocado também e vi, assim, o que o Senhor pode fazer através da minha vida. E essa questão do ganhar dinheiro, né? Muitas vezes a gente pensa assim, para eu ganhar dinheiro eu preciso estar dentro de uma empresa que vai ter ali o fixo. E isso para mim foi uma luta muito grande. Eu pedi a Deus, eu falava assim, Senhor, eu creio que eu sei trabalhar e eu faço com amor. E por que esse retorno não vem da forma que eu acredito que poderia vir, né? E atualmente eu vejo assim que todas as experiências que eu tive construíram a profissional que eu sou hoje. E hoje eu tenho segurança, né? Até uma coisa que a gente conversa às vezes em off, né, com o Eliseu, é como cobrar, qual é o meu valor, né, no mercado.
E o que eu tenho que agrega ao paciente, porque quando eu recebo uma criança para atender, eu não atendo só a criança, eu atendo toda uma família, né? E as orientações que eu dou, e aí hoje eu me sinto muito mais segura. E aí passei esse ano ali na áudio, mas sempre na clínica também. E uns 6 meses atrás me apareceu uma cantora para tratar a voz. Eu falei assim, cara, eu vou conseguir tratar a voz de novo? Que sim, de vez em quando aparece. Tá se preparando para cuidar de Daniel. Não é? Amém? Eu posso ouvir um amém? Assim, amém. Eu posso ouvir um amém. E de vez em quando vinha, né? Um professorzinho aqui, uma pessoa ali, uma criança com um calinho, uma alteração de prega vocal. E aí eu falei assim, bom, então, aprimoramento vocal, tô ficando idosa, né? Ajoelhar e abaixar para tratar as crianças, o joelho já dói. Vamos pegar alguém aqui de mesa, né? Para começar a tratar na mesa. E o trabalho tá sendo muito gratificante, né? A Sarinha evoluiu muito, né? E, assim, hoje eu consigo olhar para isso, né? Eu não preciso ser uma coisa só. Eu posso ser a fonoaudióloga que cuida de alguns pacientes de voz, de alguns pacientes com dificuldade para engolir, do pós-AVC, do pós-traumatismo craniano. Amo as minhas crianças e, assim, é muito prazeroso quando a criança chega, como algumas famílias chegam, as mães chegam, assim, muito desesperadas, né? A criança tem 3 anos e meio, não fala, ou fala muito pouco. E a gente conseguir evoluir ali, depois de 2, 3 meses, a criança está começando a falar algumas coisas. E o apoio dessas famílias, né? Então, assim, esses dias eu conversando com uma família e já tinha passado por 1 ou 2 fonoaudiólogos, alguns que acaba passando pelo neuropediatra também, e falou assim, olha, ninguém escutou a gente como você escutou. E, assim, eu só posso glorificar a Deus, porque, assim, é o Senhor quem faz, né? Porque talvez se fosse de mim mesma, eu não teria essa qualidade. E hoje eu entendo que o meu ministério não é só cuidar de pessoas, que hoje eu consigo entender isso, mas que no meu trabalho, ao cuidar de pessoas, eu também estou exercendo o ministério e eu estou dando Deus ali através do que eu faço, né? Legal ouvir a Mila, né, falando, não coincidentemente, nós temos 3 pessoas aqui de humanas, né, que lidam não só com o indivíduo, mas toda a rede que o indivíduo está inserido, né? Mas ouvindo a Mila falando como é interessante ver Deus agindo, né, cara? Porque o Jackson ele falou esses dias sobre como nós somos freios, né, do mal no mundo, né? Como Deus ele usa as nossas vidas para frear o mal que assola a sociedade. Porque, assim, de fato, existe um protocolo, existe ali uma teoria, né, uma estrutura que faz com que a gente caminhe nessa direção, mas às vezes essa estrutura é muito fria, né? Quem está na ponta é que sente o calor do paciente, né? do indivíduo, né? Da pessoa. E as pessoas são complexas, né? Então eu entendo como Deus ele se manifesta na vida do profissional, né? Para abençoar as pessoas. Sim. Como pensando de uma forma de como a gente pode iluminar esse mundo que é banhado em trevas, né? Que cada um vê o seu próprio interesse, né? Cada um vê o seu próprio umbigo, né? Não, essa é a forma por infinitos motivos, né? Mas como Deus ele é bom, né? E primeiro age em nós para que a gente seja bênção na vida das outras pessoas, né? Falando nisso, passar para a Pamela, né? Que também está aí na ponta diretamente na área da educação, né, Pamela? Acho que também é muito comum, tanto na vida de vocês 3, essa questão, né, do indivíduo, de dar um passo a mais, né? Eu acho que o nosso grande desafio, né, como servos de Deus, é dar esse passo a mais. Enquanto as meninas estavam falando, eu estava lembrando como eu cheguei à licenciatura, né? Eu, desde criança, fui muito falante, né? Eu fui uma criança muito parecida com o que é minha sobrinha hoje. A criança que fala com todo mundo, que fala tudo, sempre muito conversadeira. E aí sempre falavam desde pequena, né? Essa menina aí vai ser professora, né? Porque a criança que fala, ela automaticamente ela é uma professora, né? Uhum. E eu comecei a ser professora na igreja, porque eu fui criada na igreja, né? Desde pequena. Inclusive, eu fui batizada junto com a minha mãe, né? Minha mãe estava grávida de mim quando ela foi batizada.
Meio presbiteriana a coisa, né? Quase isso. Forçou. Um pedobatismo de leve. É a visão. E aí, desde criança na igreja, e aquela geração de adolescentes que estava sempre na igreja e fazia alguma coisa, né? Eu acho que, eu sempre falo isso, né? A geração de hoje é um pouquinho mais devagar, né? A gente estava sempre fazendo alguma coisa na igreja. E aí se tornava adolescente, saía da classe dos juniores, você ia dar aula para o primário. Então eu comecei assim, a ficar com as criancinhas da igreja. E depois comecei a dar aula em casa, dar aula de reforço. Com 15 anos eu já tinha uma penca de alunos de tarde em casa, dando aula e tal. E aí a vida foi caminhando para eu fazer licenciatura, até que eu chego na faculdade de Geografia, né? Também sou filha da UERJ. Amém, né? Fiz a faculdade de formação de professores em São Gonçalo e vou para dar aula, né? E nessa trajetória, assim, de dar aula, quando a gente chega numa sala de aula, assim, de primeira, o nosso maior desejo é entupir os alunos de conteúdo, porque é isso que é importante. Só que no decorrer da sua jornada, né, eu fui aprendendo a ouvir mais e falar menos. E enquanto a Mila estava falando, a Liz falando, né, e eu estava lembrando de alguns casos, né, de alunos assim que eu parei para ouvir, que eu parei para olhar, né? E tem um caso assim que é um dos casos mais legais assim de aluno que eu pude assim, né, ajudá-lo de alguma maneira, que é um rapaz que hoje ele está se formando, hoje não literalmente, né? Mas ele está aí se formando como ator dublador. E eu lembro assim que a primeira vez que eu conversei com ele, eu falei, cara, a tua voz é muito bonita, tu tem uma voz de dublador. Ele, sério, professora? Você tem uma voz bonita, que não sei o quê. E ele já tinha isso na mente dele. Só que ninguém nunca tinha dado para ele esse incentivo, né? Aquele empurrãozinho, né? Era o empurrãozinho que talvez faltava, né? E hoje ele está se formando. E assim, eu fico muito feliz toda vez que eu vejo um trabalho dele, que eu penso assim, caramba, de alguma forma, parte, né? eu ajudei esse menino aí a chegar onde ele está. Não por mérito meu, né? Eu vejo plenamente, assim, a mão do Senhor agindo, né? E aí eu lembro que quando eu cheguei na Igreja das Águas, né? O pastor Jackson veio conversar comigo. E aí, o que você quer fazer na igreja, né? Porque, para quem não sabe, na Igreja das Águas você não fica sentado. O pastor Jackson... Você então, né, pô? Eu, então. O pastor Jackson vai te colocar no trabalho da igreja, né? E aí a primeira coisa que eu falei, não, time de crianças. Eu trabalho com crianças desde que eu sou criança. Eu quero pro time de crianças. E aí eu tava num momento, assim, que eu precisava muito ouvir as mensagens. E aí, assim, foi de Deus. Eu cheguei pro Jackson depois de uns 2 domingos e falei, Jackson, não dá. Não dá, eu preciso ficar no culto, eu preciso ouvir a mensagem, eu preciso que o evangelho chegue ao meu coração. Sabe aquela coisa que o Jackson sempre fala? Pregar para você mesmo, você precisa se expor ao evangelho. E aí, 2 meses de igreja, você já aprende isso com o Jackson, né? E ele falou, não, tudo bem, então você vai ficar no time de recepção. Vou te colocar no time de recepção e eu tô lá até hoje, né? Que eu entendi que não necessariamente a minha profissão eu precisava exercer dentro da igreja. Que eu poderia exercer outras coisas dentro da igreja e a minha profissão eu continuar glorificando a Deus, né? Não necessariamente dando aula dentro da salinha da igreja, né? Isso para mim assim foi muito legal, essa abertura que ele me deu, né? De poder ser sincera, de poder, né, me posicionar em relação a isso, porque em outros ambientes talvez, né, eu fosse um pouco mais direcionada a permanecer, né, dentro da sala. E eu vejo assim o trabalho que as irmãs fazem, né, sobretudo irmãs fazem com as crianças na igreja, como é legal, como elas se dedicam a isso, né, como elas se empenham. E talvez naquele momento eu não tivesse o empenho que elas têm, que elas estavam tendo, né? Então isso foi muito legal. E ouvindo vocês falando, né, de como que a vida ela vai trazendo novos caminhos, novas trajetórias, né? Eu nunca tive fora de uma sala de aula. Desde criança eu sempre estive dentro de uma sala de aula. Eu nunca vivi outra coisa. E talvez a vida esteja me cobrando isso, né? De viver outras coisas, de pensar outras coisas, né? Porque
entrei na escola com, sei lá, devo ter entrado na escola com 3 anos, né? Que é a média que as pessoas entrem. E hoje eu tenho um pouco mais de 3. Um pouco mais de 3 anos, 3 décadas, e eu nunca tive fora de uma sala de aula, né? E como que isso às vezes é conflitante, né? Porque eu me entender enquanto uma pessoa fora desse ambiente, né? E na igreja eu tenho me entendido assim, que eu posso fazer outras coisas, que eu posso, dentro da igreja, servir de outras maneiras. Eu acho assim, as pessoas pensam que eu já trabalho muito, estou muito cansado, não posso servir na igreja. Né? Eu já sirvo a Deus como fono, já sirvo a Deus como professor. E não é bem assim, né? A igreja também é um espaço de serviço, a gente tem que trabalhar. Porque senão as pessoas vão ouvir Mila dizendo que serve a Deus como fono e vão falar assim, então não preciso assumir nenhum cargo na igreja. Um outro equívoco que eu vejo é a pessoa achar que como ela é professora fora, ela tem que ser professora dentro. Isso. E que também não tem nada a ver. Eu, desde que eu me formei, desde que eu entrei na faculdade, nunca mais eu fiz parte da ação social da igreja. Sabe? Porque as pessoas acham que, bem, se ela é assistente social, ela tem que ser da ação social da igreja. Lá na igreja seria ótimo, né? Porque tem trocentas assistentes sociais e aí as pessoas, pelo entendimento do senso comum, o nosso time de serviço social seria o melhor. Só que a assistência social na igreja é diferente, totalmente né? diferente daquilo que a gente se estudou e se propõe a fazer. Assim como o ensino na escola de geografia é muito diferente da aula para criança na igreja. Né? Então a gente precisa realmente entender qual é o nosso lugar no reino, né? Eu, assim, nasci para ser tia de adolescente, graças a Deus. Né? Embora eu faça várias outras coisas na vida, né? Mas eu nasci para isso, eu tenho certeza disso, né? E aí, quando eu me formei em serviço social, adolescente foi meu primeiro objeto de trabalho, sabe? E era onde eu me sentia confortável no serviço e na igreja. Então, na igreja eu trabalhava com adolescente e quando eu estava na prefeitura eu trabalhava com adolescente. Para mim, isso era muita bênção, mas não necessariamente para todo mundo vai ser. Né? Eu lembro que quando eu cheguei na prefeitura a gente tinha muito menino cumprindo medida socioeducativa e ninguém queria, né? Os meninos de comunidade, tudo inflator e tal. Faz o quê? Deixa comigo. E aí eu tinha, naquela época, a gente não tinha tão rígido como é hoje, que você não pode ter várias pessoas cumprindo medida com o mesmo profissional. Então eu tinha um monte de adolescentes que cumpriam medida comigo. E aí eles iam para lá, tinha aquela carga horária de ficar comigo na prefeitura. E aí, o que eu fazia com eles? A mesma coisa que eu fazia com os meus adolescentes na igreja, né? Incutir valores. Porque é exatamente para isso que eu fiquei 4 anos lá no UERJ, né? Não foi para militar, né? Foi para poder atender essas pessoas com qualidade e olhar para a realidade delas para além do problema delas. E aí, quando você é cristão, isso é diferente, porque você é composto pelos seus valores. Né? Então as pessoas falam assim, mas qual a diferença de um profissional cristão para um profissional não cristão? Toda a diferença. Porque você é tudo aquilo que você acredita. Então, se aquilo que você acredita está baseado na palavra de Deus, o seu exercício vai ser diferente. E aí, quando eu falei da minha transição, né? Que eu estava ali exausta do serviço social, já não aguentava mais ser assistente social, já não tinha mais empatia pelas pessoas. Eu falei, preciso parar. Porque eu já não tinha mais prazer em atender as pessoas. E aí eu estava me tornando uma assistente social com tantas outras que a gente vê por aí no serviço público, tratando mal a pessoa. Então, se você está ali para garantir direito, né, a pessoa que está ali para garantir direito é a pessoa que te maltrata, alguma coisa está de errado, né? E aí hoje, quando eu levantei da minha mesa e saí correndo atrás daquela senhorinha que deve ter uns 80 anos, né? O nome é jovem, mas ela é uma senhorinha, Dona Beatriz. E eu falei assim, é isso. Qual é o diferencial do seu trabalho? É como você faz isso, saber que você está fazendo para Deus. Para a Dona Beatriz não fazia a menor diferença. Eu já tinha dado não e ela já tinha ido embora. Triste ou não, ela já tinha ido embora. Né? Para mim também não fazia a menor diferença. Agora faz diferença para o reino.
ela sabe que eu sou crente? Não. Isso vai mudar a vida dela espiritual? Bem provável que não. Mas naquele dia, quando chegar lá, tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, é sobre isso, né? A gente não está ali só para reabilitar a voz de alguém, né? Para evitar que um paciente sofra um procedimento invasivo. A gente está ali para fazer por Deus, né? É como seu namorado fala, né? O vulgo pastor Jackson, que ele fala que nós somos promotores da graça, né? Promotores do reino e tal. E aí, se a gente não faz isso no nosso ambiente de trabalho, que é onde a gente passa, sei lá, a maior parte do nosso dia, a gente vai fazer onde? Vai fazer na igreja? É o que o Daniel falou, né? A gente é freio do mal no mundo, né? A interrogação que os crentes precisam ter, nós crentes, é assim, estou freando o mal ou estou reproduzindo? E aí, quando eu chego num espaço de trabalho, que eu vejo uma pessoa totalmente ignorante, sem zero empatia, né? Furtando o tempo do trabalho, a qualidade do trabalho, e essa pessoa dá um glória a Deus no final, né? Olha ali. O que vocês falaram sobre a questão do ministério, né? Engraçado que eu fiz o caminho oposto. Eu achava que, como eu era fonoaudióloga, que eu gostava de trabalhar ali com desenvolvimento, minha primeira pós foi em relação a desenvolvimento infanto-juvenil, eu precisava trabalhar nisso na igreja. Então, assim, e por anos eu trabalhei, mesmo sem formação nenhuma, com o Ministério Infantil. Trabalhei com um grupo de jovens e adolescentes, enquanto eu estava lá, eu fiz parte ajudando e atuando, né? Não era o passivo, né? Era ativo naquela situação. Quando eu fui para a presbiteriana, eu caminhei ali um pouquinho com o Ministério de Crianças, trabalhei um tempo com os adolescentes e depois parei de trabalhar nos ministérios. E não queria trabalhar com as senhoras, porque, tipo assim, o que eu vou contribuir para elas? Eu não tenho nada para contribuir. Mas se eu sou obrigada... Mas se eu sou obrigada... Você é obrigada. Ai. Você é minha amiga. E aí me obrigaram a estar nesse lugar, tipo, o retiro é amanhã e você vai. E aí... Lá no Devo primeiro... fazer isso com Pamela? Eu acho possível. Que isso, gente? Que isso? É sobre isso. E aí, não estuda muito, não. Vai. E aí, no primeiro retiro, né, de 2023, eu falei, gente, será que eu tenho como agregar, né? Será que eu vou? E aí, aquela coisa, né, assim... E eu tava muito nessa crise, Senhor, qual é o meu chamado? O que eu tô fazendo aqui? Aí, tinha conversado já com o pastor um tempinho atrás... Ele, olha, tem essas opções aqui e tal, mas nada acomodou, né? Coração. E aí, quando a gente foi pro retiro e eu, como foi lá, né? Ninguém queria ir, mas foi tão profundo e foi tão importante, então tínhamos que estar lá. E o Senhor abriu, e mesmo assim eu não acreditei. Assim, sendo bem sincera, eu não acreditei. E aí, quando esse ano chegou, eu falei, poxa, vamos lá de novo pro retiro e tal. Ano passado foi ótimo, esse ano vai ser maravilhoso de novo. E sem saber de nada, de novo lá, trabalhando nos grupos. Eu falei, como assim, né? Por quê? E aí, depois eu entendi. Falei, cara... Lembrar que fase. A gente não é só profissional, né, Mila? Você e Liz têm ainda a função mãe, né? Sim. O quanto vocês têm para ensinar pra gente. Vocês têm filhas adolescentes, vocês têm filhas crianças. Estão vivendo coisas muito... A gente tem muitas filhas. Não, cada uma com 2 filhas. A gente cada tem qual. Um monte de filhos. Gente, essas mulheres só fazem filha, elas têm filha adolescente, elas têm filha criança. Não, espaçamento aí de idade, gente. 2 gerações aí. Igual o Daniel, que também tem uma filha aí. 17. 17 né? anos. E aí, o quanto vocês têm para ensinar pra gente? Porque a Mila não é só fonoaudióloga. A Liz não é só assistente social e vendedora da Mary Kay. Não, vocês têm muita coisa para agregar. E eu lembro, assim, de várias conversas que eu tive com a Mila, de que ela me ajudou muito a passar por momentos, né? A ser mais tranquila. Escuta. Só escuta, querida. E como isso ajuda, né? E essa partilha, né? A nossa reverenda Thaísa, ela gosta muito de lembrar isso, né?
de que as mulheres mais velhas, elas devem conversar com as mulheres mais jovens, né? Não que a gente tenha uma diferença muito grande aqui, não é isso que eu quero dizer, irmãs. Sim. Mas Claro. vocês têm um pouquinho mais de uma Experiência. uma experiência que eu não tenho. E como que é importante pra gente, que assim, eu me coloco aqui no lugar de uma pessoa que não tem filho ainda, né? Como que é importante pra mim ver duas mulheres que são trabalhadoras, que são mulheres dedicadas às suas casas, que são mães dedicadas, zelosas, mulheres do Senhor, atuantes na igreja. Como é importante ter vocês como referencial. E aí, quando você diz, eu vou pro retiro das mulheres, eu não sei o que fazer lá. Só vai. Eu também. Eu também não sei, por então, isso que eu só não vou... vai, óbvio, só vai. Não, Foi a deixa. Cara de pau essa porra, né? Não, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Vamos se converter. Esse negócio que Mila falou das mulheres é bem interessante, porque assim, eu fui obrigada a trabalhar com as mulheres, né? Meu namorado, o pastor Jackson, ele falou, então, você vai assumir o time de mulheres. Eu falei, então, não tenho talento. Não tenho nem interesse, né? Mulher chata, mimizenta, fala de Vênus, de filho, de marido. Fala assim. mal de marido. Eu não tenho interesse em falar nem do meu marido, que dirá dos outros. Em falar de filho, não quero. De como limpar uma roupa. Então eu falei, não estou muito interessada. Mas aí você vê como que Deus vai preparando as coisas, né? Eu falei, eu até vou, mas se eu for, vai ser do meu jeitinho adolescente de si. Se elas não gostarem, elas que saiam, né? Ou que assumam no meu lugar. E aí, Deus vai preparando toda a trajetória da nossa vida e entender que tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Muito legal isso que você acabou de falar, Liz, porque assim, a gente está falando sobre diversos valores, né? A gente está falando sobre trabalho, mas como essa nossa conversa, ela sempre vai a alguns valores que são riquíssimos para o resultado que a gente é no trabalho, né? A gente falou sobre a igreja, né? Então, como a igreja, você ter uma igreja, né? Você ter uma igreja saudável, você ter irmãos que te ajudam, né? Como a Pamela acabou de falar. É importante para a gente ser um profissional que resulte para a glória do Senhor, como disciplinas e inspiração. Eu estou ouvindo vocês falando e toda hora vocês falam assim, mas eu estava orando, né? E quando eu estava ali ouvindo e na palavra e tudo mais, como as disciplinas espirituais são importantes para a nossa formação. E parece que assim, são coisas desconexas, mas não são, né? Como o que você precisa ser para ser um bom profissional? Não, preciso ter algumas especializações e tal. Mas como ser um cristão, né? Como ter uma vida com Deus é importante para resultar em ser de fato alguém que glorifique o Senhor, que seja luz para a sociedade, para o mundo, né? A gente está falando, coincidentemente a gente tem 3 pessoas de humanas, né? Mas eu tava pensando aqui, cara, tem gente, né, que às vezes não tem essa oportunidade de ter esses testemunhos, de ter esse contato, né? Tipo, o cara da TI, entendeu? O programador, entendeu? Que tá lá, às vezes ele não tem, entendeu? O cara que tá no home office, né? Mas não é sobre isso, né? Não, como a Liz falou, não é o que a gente pode fazer, mas é a quem a gente serve, né? Então, se o nosso trabalho ele glorifica Deus, é para a glória de Deus, então, irmão, as linhas de comando que você faz ali vão ser para a glória de Deus, né? O contador, né, que só tá com um número ali, o que você faz ali também é para a glória de Deus. A ética, né? Porque a ética vai além, sabe? né? Vai além, sabe? Então, tentar enxergar, porque a gente também não caia nessa questão de que às vezes, não, o nosso trabalho é para abençoar alguém no que diz respeito a testemunho só de experiência. Influenciar diretamente a vida. Exato. Mas eu acho que quando você é um bom contador, ético, correto, né? Como a nossa irmã Kathleen, que vai procurar ali a melhor forma de você resolver, tá testificando. Porque não é só, eu acho que assim, um produto final, né? Na pessoa, né? No indivíduo, no aluno, é uma coisa. Agora, o que as pessoas veem daquele profissional também, né? O próprio Rafael ele já falou que lá no trabalho dele, as pessoas falam às vezes, né? Nossa, mas você é diferente, né? Nessa conduta aqui, né? Porque você pode burlar, né? Eu acho que a Pamela falou, né? Pode dar um jeitinho em algumas coisas, em várias áreas, né? Acho que todas as áreas profissionais. Mas não, você procura fazer aquilo ali de forma correta. E quando você faz isso, a pessoa chama atenção e quer saber o porquê. Sim. Você se torna referência.
E aí você tem a oportunidade de falar de Deus, né? A gente tem que criar a oportunidade de criar esse solo fértil, né? Então, acho que é importante, né, a gente falar sobre essa dignidade do trabalho, né? E como Deus ele levanta pessoas, né? Quer seja pessoas que lidem diretamente com pessoas, né? Na parte de educação, na parte de assistência social, né? Na parte da saúde. Assim, são pessoas, vocês lidam diretamente com pessoas. Mas também tem os irmãos que não têm essa oportunidade. Mas isso também não inferioriza o trabalho. Não inferioriza a sua profissão. Né? Eu acho que o grande foco da gente é entender que Deus ele chamou a gente para ser aqueles que estão em evidência e aqueles que também não estão em evidência. Porque assim é a vida da igreja. Né? A vida da igreja, assim, tem muitos irmãos que estão nos bastidores ali que faz a coisa acontecer. Entendeu? Os irmãos que chegam antes, né, que carregam os instrumentos, que ligam tudo ali, são as pessoas que não estão em evidência, mas glorificam tanto a Deus quanto o pastor que prega pra gente. E cuidado também para não idolatrar o trabalho, né? Idolatrar o trabalho. Porque a gente tá falando aqui majoritariamente meninas, né? E a gente tem um cenário que muitas mulheres elas se dedicam ao trabalho doméstico. E isso não é nem um pouco menos digno, né? A gente tem diferentes ocupações, diferentes necessidades, né? Então, a gente tem algumas irmãs que se dedicam a cuidar da casa, dos filhos, né? E se elas fazem isso para a glória de Deus, amém. Tem um videozinho antigo que mostra isso de uma forma muito legal. Acho que eu já até conversei isso com vocês em algum momento. Que uma montagem, né, do juízo final, e uma pessoa vai lá, chega e fala, né? Senhor, eu fiz tantas coisas, trabalhei em tantas coisas na igreja, no meu trabalho secular e tal, e o Senhor vai lá e tipo assim, não, mas não era isso que eu queria que você estivesse fazendo, né? E aí chega uma outra, não, eu fiz isso, não, beleza, era isso mesmo. Aí chega uma mãe e mostra, não, olha, eu só cuidei dos meus filhos. E aí o Senhor fala, não, mas era lá que você precisava, porque se você não tivesse cuidado dessas crianças dessa forma, eles não dariam um resultado, né, pro reino, né? Então, assim, saber que eu tenho uma função lá em casa como mãe e que essa função, eu acho que tem que ser o meu maior ministério, né? Porque não adianta eu ficar lá, trabalhar em 1000 ministérios na igreja, ser uma profissional excelente, dar toda a atenção, suporte lá para os meus pacientes, mas os meus filhos não terem ali um aporte, né? E eu acho muito louvável a mulher que consegue ficar em casa e cuidar e criar, né, os filhos e dar esse suporte de acordo com as necessidades. Eu acho, assim, muito pertinente o que você falou e muito louvável também essas mães. Lança uma hashtag. Hashtag Jackson me patrocina. Sim, hashtag Rafael. Meu sonho é ser dona de casa. Hashtag meu sonho é ser dona de casa. Hashtag Gustavo me patrocina. Lança não, aí. Eu acho mesmo. Mas assim, dentro do que Mila falou, é importante a gente entender qual é o nosso chamado, né? Nos bastidores do Sala falando sobre isso, de chamado. O trabalho, nós todos somos chamados para trabalhar. Ninguém foi chamado para ser vagabundo. Isso é importante. Isso é muito importante. Bora trabalhar, galera. Que tem um pessoal que não gosta, né? Quer câmera? Bora trabalhar, gente. Mas, assim, o trabalho não necessariamente é um trabalho remunerado, não necessariamente é um trabalho técnico. Então, é importante quando a Pamela fala da mulher que está dentro de casa, porque ela também está trabalhando, né? E nem está sendo remunerada, né? Hashtag mesada para a esposa. Mais um hashtag. Ninguém vê que a geladeira tá suja. Só a dona de casa. Exatamente. Eu vi ontem, tava fedendo. Então, a gente precisa entender que o trabalho, o nosso tema é fé e trabalho, então não necessariamente é emprego. Isso. Né? É trabalho. E aí o trabalho precisa ser para a glória de Deus. Tudo aquilo que você faz, que vai ter o outro envolvido. Porque tudo que a gente faz é pro outro, né? O seu trabalho sempre é pro outro. O cara lá do TI, ele vai desenvolver um programa que vai vender para alguma empresa, que alguém vai usar. É sempre para alguém. E aí isso é para a glória de Deus. O que a gente faz precisa ser para a glória de Deus. Quando Mila falou do Retiro das Mulheres, né? Fazendo aqui uma propaganda. Merchanzinho de leve. De leve, né? Tentando cativar a Pamela. Eu tava pensando, assim, da minha trajetória, né? Eu não trabalhei tanto quanto essas meninas. Eu fiquei assustada o quanto que Mila trabalhou. Ela vendeu joia, ela foi babá, ela foi doméstica, ela trabalhou em loja.
muita coisa que ela fez. Eu falei, mas ela não tem a mesma idade que eu ou ela mente? Né? Fez plástica. E aí eu fiquei pensando... Ela usa Mary Kay. Ela usa Mary Kay. Usa mais que eu, né? Gostou, né? Caraca, bravo. Ela usa Mary Kay. Hashtag usa Mary Kay. Hoje é dia da hashtag, entendeu? E aí, assim, como assistente social, Deus foi me colocando em lugares que eu não tinha ido. Né? Quando eu cheguei na faculdade, falei assim, eu quero muito estagiar em favela, eu quero conhecer a realidade de uma favela no Rio de Janeiro, porque morando em São Gonçalo era diferente, né? Há 20 anos atrás, hoje está bem parecido. E aí eu fui vendo a realidade das pessoas e da pobreza de uma forma que eu não conhecia. E isso foi me gerando sensibilidade. Porque eu era muito técnica, né? Então, assim, eu estou aqui para garantir direitos. Não importa que a pessoa quer cesta básica. Isso daí é com a igreja, sabe? Comigo aqui como assistente social, encaminhar para isso. E aí foi me trazendo uma sensibilidade. Uma sensibilidade que me mostrou que as pessoas ela têm um lugar e um espaço no mundo. Então, quando eu cheguei na Mary Kay, eu via que essas pessoas elas precisavam ter voz, que elas precisavam ter um lugar. E aí me chamou a atenção uma vez na Mary Kay, quando a mulher falou assim, nossa, estou tão feliz com você me maquiando. Eu não me maquiei desde o meu casamento. E eu já contei isso algumas vezes. Quanto tempo que a senhora casou? 42 anos. Caraca. E aí ela não se maquiava desde o casamento. Então eu percebi que eu precisava ser sensível com as pessoas. E que as pessoas tinham carências para além daquelas que eu tinha estudado na faculdade. Né, que Betty falava, né, que as pessoas que têm fome têm pressa, as pessoas têm carência para além da fome. E aí eu fui percebendo isso na Mary Kay. Mesmo eu lutando contra, quando eu entrei na Mary Kay, eu não trabalhava mais com adolescente. Agora eu trabalhava com mulheres. Eu falei, meu Deus, eu ia para um evento e aí tem 5.000 mulheres e gritando. Todo mundo de rosinha. Eu amo batom. Eu falei, não é possível que elas amem batom, gente. Tem cérebro, não? Né? E aí eu fui vendo assim, Deus me moldando para gostar de rosa. Hoje eu até gosto de rosa. Me sinto bonita de rosa. Daqui a pouco veio o carro, hein? Já pensou? E aí eu fui me sensibilizando por que o carro rosa era importante. Né, que não era uma futilidade de uma palhaça que quer um carro rosa, mas de alguém que trabalhou, conquistou e que aquilo ali é o símbolo de uma conquista, né? Porque foi assim que ele foi elaborado. A mulher, na década de 60, ela tinha um carro rosa para que todo mundo soubesse que aquilo era uma conquista dela e não do marido. Ela não podia dirigir, mas quando ele dirigisse, todo mundo ia saber que era trabalho dela. Que homem nenhum, em sã consciência, né, dentro daquilo que a gente falou antes, né, se ele é o homem sem consciência, ele não vai escolher um carro rosa. E aí eu fui vendo assim, o carro rosa realmente é relevante, né? Elas gritam lá que amam batom e aí elas realmente amam batom e tem quem ame. E hoje eu até sinto falta de batom, né? Me maquiei antes de vir para cá. E fui aprendendo a lidar com mulheres. Foram 8 anos, né? São 8 anos, porque eu ainda não parei. Não pretendo parar, jamais, só se Deus mandar. Mas acredito que Ele não vai mandar, então devo fazer 80 anos aí vendendo batom. Se eu viver tudo isso também, né? Ano pra caramba. Fácil. Pô, mas... 80? Que isso? Caraca, fácil. Muito tempo, amiga. Ai, Mila, pra quê, né? Bora. Até os 80 você ainda... Lúcida e orientada. Ainda vai ser... orientada. Vai ser tio dos adolescentes. Ainda vou vir aqui fazer um podcast. Aí, ó. E aí... Aqui não, eu vou abrir um podcast lá no Alcântara. Aí, ó. Entendeu? Mais perto, né? O espaço é legal, né, Eliseu? Vai ficar bom. Eis que te digo. E aí, eu fiquei pensando assim, hoje que eu assumi o time das mulheres tem 4 anos, era isso, entendeu? Porque aí, todo esse tempo da Mary Kay me preparou para estar aqui com as mulheres. Porque eu não tinha tato nenhum. E eu chegava na Mary Kay e eu não sabia passar batom. Né? Eu não sabia o que era cada produto. E como que eu ia lidar com mulheres? Eu não sabia as angústias das mulheres, eu sabia dos adolescentes. Né? A luta do adolescente cristão em se manter virgem até o casamento, a luta do adolescente não cristão em se envolver ou não com tráfico, isso daí eu tirava de letra. Mas o que as mulheres passam, as angústias que elas passam, eu não sabia. Então, estar na Mary Kay também me forjou
para estar hoje à frente do time de mulheres. Então, Deus, ele traça a sua caminhada. Por isso que lá no início eu falei, nada é em vão. A experiência que você teve com as crianças na escola dominical não foi em vão, te ajudou para você ser uma professora de geografia hoje. E ser a professora de geografia hoje vai gerar a Pamela do futuro, né? Então, a gente nunca sabe o que está lá na frente, nos planos de Deus. Mas está sendo desenhado nessa trajetória cheia de pedra. Pode falar, Miriam. Eu acho interessante, né, essa questão do percurso, porque, assim, tem até uma certa idade, a gente meio que não entende muito bem os propósitos, né? Então, assim, eu que já passei dos 40, até 20 você tá ali sonhando, né? Com 30, você pensa assim, ok. Mas começa a cair a realidade. Mas começa por a cair quê? a realidade. Né? E depois dos 40, você consegue fazer um pouco desse olhar passado, né? E falar assim, caraca, e óbvio, né? Vocês estão numa igreja saudável, que te orienta, que te guia, né? E uma frase que o nosso pastor usa, que eu acho perfeita, né? Graças a Deus, Deus não perdeu o controle da sua vida. E aí, por quantas vezes, né, a gente, quando é mais jovem, a gente pensa assim, não, agora tô perdida, não sei para onde eu vou, o que eu vou fazer. E você começa a ter uma segurança em Deus, que mesmo sem você ver o desenrolar de uma situação, de um problema que você esteja passando, você tem a certeza que o Senhor não perdeu o controle da sua vida e que isso vai ser resolvido no momento oportuno. E isso te traz paz e te traz segurança, né? E é difícil você chegar nesse ponto. Óbvio, temos ainda uma caminhada até os 80 anos para poder aprender e aprimorar, mas hoje sofremos menos do que há 5, 6 anos atrás. Um dia eu chego lá. Isso é muito legal que a Mila falou, né? Porque assim, a gente entende, né, que a gente está em missão. Isso faz parte do nosso DNA. Né? Um time de missionários, né, que glorificam, que amam o Evangelho. E assim, pensando nessa perspectiva da missão, é interessante porque, às vezes, as coisas elas não saem como planejado, né? Por quê? Por conta do pecado. Né? O pecado, ele vem, né? O Jacques costuma usar a expressão que o pecado ele é uma força, né? E, às vezes, isso, infelizmente, é algo que a gente não consegue controlar. Às vezes, o pecado ele gera desilusão, a gente se frustra, né? A gente fica iludido, né? Porque a gente pensava que seria de uma forma, porque a gente está ouvindo vários testemunhos, assim, maravilhosos. Né, mas com certeza não são só flores. A nossa caminhada profissional, né? Da mesma forma que a nossa caminhada, se é que a gente pode em algum momento fazer essa divisão, a gente não consegue, né? Da mesma forma que na área, né, vamos pensar em áreas, né? Na área familiar não são só flores, né? Na área espiritual também não são só flores. Provavelmente na nossa área profissional também não são só flores. Né? E como é que a gente lida com isso, né? Quando a frustração chega, quando, cara, você pensou que era isso, mas não deu certo, sabe? O esforço a mais que você fez não foi um esforço que teve um resultado que você esperava. Né? Como é que fica a relação? Como é que fica você olhar para o trabalho ainda como um chamado, como uma missão? Mesmo que naquele momento você não recebeu o ok. Né? Vamos pensar assim, mesmo que a resposta que Deus deu não é que a gente esperava. Né? Mesmo quando você tem que enfrentar não só o filho, mas também os pais. Né? Deus me livre. Não é? O problema não são as crianças. O problema é quando o problema não é só a criança. Né? Como é que a gente encara a missão? Porque isso também é muito comum. Como a gente está falando do chamado e a gente não separa as coisas, isso também é muito comum na vida do missionário transcultural, na vida do missionário integral. Às vezes as coisas não saem do jeito que ele planeja. Às vezes o resultado não é o que ele espera, né? E a gente, né, que tá aí no corre? É porque tá faltando a gente ler Paulo, né? Porque Paulo, ele passa por inúmeras situações cumprindo o chamado. E a gente tem, assim, uma noção muito equivocada de, por estar fazendo a vontade do Senhor, vai ser tudo flores, vai ser tudo perfeito, como você falou. Quando, na verdade, não é assim, né? A gente vai passar por aflições, por dificuldades, mas em tudo dando graça. Eu passei por uma questão familiar, né, importante. E aí, cheguei assim, fiquei bem mal mesmo. E aí, né, o trabalho veio para me ajudar até um determinado momento. E aí, quando eu estava lá no hospital, aconteceu um outro problema que talvez, né, muitas pessoas foram mandadas embora e tal, e eu poderia estar ali naquele meio.
E nesse período aí, mais ou menos, eu conheci o Cordas Humanas, né? E aí eu lembro que eu tava conversando com Mariana, que nós éramos da mesma igreja antes, e ela falou assim, como é que você tá? E tal. Eu falei, cara, eu tô péssima. Muito mal mesmo, emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, tudo ruim, todas as áreas bem complicadas. Aí ela virou pra mim e falou assim, poxa, a gente vai fazer uma viagem missionária esse final de semana pra Conceição do Formoso. Caramba. E você podia ir com a gente. Eu falei, cara, mas eu não tenho nada pra oferecer, porque dinheiro, muito mal. Né? Não estava sabendo nem como eu ia pagar minhas contas. Espiritualmente, dentro da lama. E assim, aí ela falou, não, mas lá é um lugar super bonito, você gosta de interior, né, roça mesmo e tal, você vai pra lá pra ficar o final de semana lá, escutar, você não precisa fazer nada. E aí eu lembro assim, corta a cena e aparece Dia das Crianças, eu no Conceição do Formoso, servindo as crianças, ajudando lá, servindo só. Botando suquinho, sanduichinho e tal. E, óbvio, naquele momento eu lembro que um pauzinho de vira-tripa, assim, super emagrecida, com muitos problemas, né? E aí, anos depois, eu fui fazer essa reflexão, né? E aí a gente ficou ali muito atuante, né, no Cordas, eu, né? Por uns 3 anos, 4 anos, né? E o Senhor, ele foi me dando recursos, né? E a gente ia pra lá e tal, e eu pude ajudar pessoas lá. E assim, você não imagina que você vai lá em Conceição do Formoso, conhecer uma pessoa que precisa de um tratamento, que essa pessoa precisa de uma cirurgia de otorrino, que você tem um link com um professor da UFRJ, que vai ter um link com um professor lá da faculdade de Juiz de Fora, e que com esses links a gente vai conseguir fazer essa cirurgia e a criança vai resolver um problemaço que ela tinha ali de apneia, que poderia até vir a falecer dormindo. Então, assim, são os caminhos que o Senhor traça. E aí, nisso tudo, né, eu comecei a pensar assim, cara, se eu perder meu trabalho, eu não vou conseguir mais ajudar nas missões também, e eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a vender bolsa de couro dentro do hospital. Uhum. E eu vendi um pouquinho de um bocado de coisa lá dentro do hospital. Eu lembro do biquíni. Biquíni, Rinodê. Foi um negócio assim. Mary Kay, ninguém quer vender. Mary Kay não cheguei. Eu acho um absurdo. Não entrei nessa seara. E aí, assim, aquilo que você falou, né? Pra mim, a fonoaudiologia poderia acabar a qualquer momento. E aí eu consegui trabalhar com outras coisas. E ao mesmo tempo, né, você faz esse link e vê assim, quanto o Senhor te sustentou. Porque, tipo, é o que a Liz falou. No momento que, de repente, o que eu faço não vai dar mais certo para mim, com certeza o Senhor vai abrir outras portas e outros lugares e você vai conseguir saber passar pelo momento ruim, não ter fartura, também é importante, né? Porque, às vezes, a gente pensa assim, né? Como a gente falou, então, eu sou assistente social, sou fonoaudiólogo, sou professora e tá tudo certo. Todo mundo precisa desses profissionais. Tem momento que você vai passar por uma situação de falar assim, nossa, não tem o recurso necessário para manter um nível de vida que eu acho que eu preciso. E você precisa aprender a viver com a escassez, sabendo que até nesse momento o Senhor está cuidando de você, né? Aquela história muito boa do pastor Carlos, lá de Minas, que o Senhor prometeu a ele que ele seria próspero, e ele foi cobrar a Deus, né? Senhor, o Senhor falou que ia ser próspero. E o Senhor pergunta para ele, tá te faltando o quê? Ser próspero é não passar falta em nada e ainda poder ajudar os outros. E muitas vezes, assim, o que eu pensava assim, nossa, eu não vou ter nem para mim. E a gente ia lá e ajudava outras pessoas, né? Com as roupinhas da Letícia que não cabiam mais nela. Uma irmã uma vez virou para mim e falou assim, as roupas da Letícia, quando não cabe mais nela, vão para uma família que cabe exatamente. E ficou assim, tipo, uns 2 anos, as roupas indo. E ela falou assim, a criança... Letícia veste 2, 3 crianças muito bem. E é isso. Eu falei, cara... E às vezes é o que me sobeja, né? E eu penso assim, mas isso aqui eu nem preciso mais, né? Não... E aí o Senhor te mostra, assim, coisas que você pode pensar assim, tão pequeno para mim, né? Mas para outra pessoa tá sendo... Então, assim, mudar... eu não vejo a mudança como algo ruim. Eu acho que são os caminhos que a gente vai fazendo e nem sempre vai dar certo.
teve um momento de eu falar assim, agora, né? Vou botar um currículo lá numa loja para ser vendedora novamente. Porque a fonoaudiologia não está dando o retorno que eu precisava. Mas o Senhor, ele faz os meios dele e a gente não se fechar, eu acho, né? Entender que temos outras opções. Entender essa questão como a Pamela falou, né? Quando as coisas não dão certo, né? Quando a gente, né, se frustra. Entender essa questão tanto do contentamento, né? Quanto da satisfação. Acho que é um grande desafio que a gente tem, né? Quando a gente está servindo a Deus, né? Independente da área, a gente conseguir contentamento, né? Porque às vezes as coisas ficam ali, não sobe e desce. Quando tá no desce, você começa a questionar um monte de coisa. Muito. Pô, por que o senhor me colocou aqui? Por que isso tá acontecendo agora? Tava tudo bem, né? Né? Poxa, o que eu fiz de errado? E já vem lá, pô, o que eu fiz de errado? E servir ao Senhor, né? Tá vendo? É porque tá tudo interligado, né? Como você ter pessoas que te ajudem, né? Você tá num ambiente que você pode ouvir a palavra, você pode ser ajudado, você ter uma vida de oração, de busca, né? De estar próxima do Senhor, faz com que você enxergue esse momento, né? Como a Pamela disse, e falar igual Paulo. Não, ó, eu sei passar por tudo. Eu sei tá tudo abastado, eu sei passar necessidade, eu sei passar frio, eu sei passar momentos de calor humano, eu também sei passar momentos de ausência, né? E eu acho que essa tensão entre a satisfação e o contentamento, né? Tem sempre que tá diante de nós, para que a gente não idolatre o nosso trabalho, para que a gente não idolatre a posição e para que a gente não idolatre o diploma. Entendeu? Para que a gente não, como é que exatamente isso? Não posso fazer isso. Como é que eu vou passar por isso? E a gente não entende a dinâmica do reino de Deus. Quem melhor, né? Quem melhor do que Paulo, né? O cara só que assim era a nata da nata ali do farisaísmo judaico. O cara, não, eu sei passar frio, sei passar privação. E em todas as coisas o Senhor está comigo. Eu posso todas essas coisas, passar por tudo, porque o Senhor está comigo. Até porque tem uma frase que o Jackson gosta de falar e eu acho que deveria ter um episódio só das frases do Jackson. Muito conteúdo. Livro de pensamentos. Não, mas é ele que vai vir, né? Não, a gente comenta. Não, a gente comenta as frases dele. Mas tem... Não é essa não. É aquela que ele diz assim, Deus não tem compromisso com aquilo que você acha razoável. Essa é pesada em muitos níveis, né? E às vezes você acha razoável uma fonoaudióloga estar num determinado nível financeiro, mas Deus não acha que seja razoável. Naquele momento não foi. Eu acho razoável o professor estar fazendo outras coisas, mas no momento estão achando razoável eu controlar os alunos dentro da sala. Então é isso que eu estou fazendo. E é interessante olhar nessa perspectiva, né, de Deus que tem um controle, dele de fato ser o nosso Senhor. Porque quando a gente tem essa consciência de que Deus ele é o nosso Senhor, a gente deixa de buscar Deus para que Ele satisfaça as nossas vontades e aquilo que a gente acha razoável. Não, eu acho que eu receber tanto é algo. Eu acho que estar no ambiente adequado é algo razoável, né? E como tá em tal posição. Entendeu? Tá em tal posição, eu acho que isso é razoável, né? E quando a adversidade vem, e Deus muda os nossos planos, que na verdade o plano dele é sempre esse, é importante a gente estar agarrado, né, ter essa convicção, né, de encarar a vida, né, a missão, como Deus sendo o Senhor das coisas. E isso é interessante porque quando as coisas mudam e a gente sabe que Deus está no controle, isso nos traz paz. Eu acho que o nosso grande desafio nesse momento de eventos adversos é a gente encontrar paz. Porque a cabeça da Beyblade, a gente começa a fazer um monte de questionamento, um monte de suposições e um monte de, e aí, como é que tá? E a gente não dá... Não tem como não linkar com as idolatrias, né? Exato. Não tem como. Porque que acontece? Até eu brinquei, né? Falei, bom, agora vai acabar as pregações sobre idolatria, porque eu entendi qual era a minha idolatria suprema.
E, assim, essa questão da estabilidade sempre foi um foco que eu achava, assim, que não tinha nada a ver com Deus. No sentido de eu querer ter uma estabilidade, ter certeza de algumas coisas. Não, Deus não ia se interferir naquilo. Deus não vai se importar com isso. Deus não vai Até se porque importar de eu depender de mim legítimo, né? mesmo. Deus não vai se importar com isso. Até porque é legítimo. Vai ser até bom pra Deus, né? Não vai precisar. Se uma pessoa dependendo dele. Preciso, eu vou lá, vou resolver essa questão aqui do financiamento do meu apartamento, né? Depois de todos os perrengues que eu passei. E tá tudo certo. E aí, cara, essa rasteira me levou para um lugar que eu demorei muito a entender que eu não era por mim mesma. Não era com a minha força. E assim, cara, eu sou fonoaudióloga formada pela FRJ, corri atrás pra caramba, não tenho medo de trabalho. Trabalhei em 69... Trabalhei em um monte de lugar. E assim, Deus já me levou a várias situações e tal. Por que eu não consigo resolver isso aqui? Pô, tá certo, tá tudo dominado, né? Como diz alguém. E não tava, e não era eu, e não era por mim mesma. E aí, assim, incomoda, né? Incomoda, e você ter que entender que, tipo, pra ter paz, você precisa entregar. E entregar de verdade. Falei, Senhor, acabaram meus recursos mentais, as minhas estratégias, o plano A, B, C, D. Não sei mais o que fazer. E como que você pode dizer isso, Mila? Eu não sei o que... Logo você. De fé. Você. Meus recursos mentais acabaram todos há muito tempo. Aí, Pamela falou assim, mas você lida bem com isso? Eu falei, finjo, né? Porque assim, Finjo bem. Finjo bem, porque não dá mais, né, pra questionar Deus, assim, já não dava, né? Eu que não sabia. Não, mas eu nem questionava Deus, Então, não. só queria resolver por ele, né? Não, eu queria resolver por mim. Eu não tava tomando o lugar dele, mas eu tinha Imagina. que entender. Hoje eu fico assim, pô, cara, eu queria, sabe? Mas Deus não fez. Então tá tudo certo, ele vai resolver, eu não vou me aborrecer. Eu surto, né? Aqui dentro eu fico assim, surtando, falo. Os divertidamente tudo. Os divertidos da ansiedade, fica igual o filmezinho do controle. Mas eu fico assim, Deus sabe, ele sabe exatamente o que eu preciso. Não é possível que ele não tá vendo. Ele deve ter algum plano aí. Alguma coisa que ele não me contou. Né? Que é aquilo que Mila falou. Com 20 anos, você quer resolver. Com 30, você começa a desesperar. Agora, eu olho para trás e vejo assim, poxa, esse foi o trajeto que Deus traçou para Com mim. quantos anos que chega essa fase aí? Só pra eu fazer as contas. Saber quanto que tá faltando, né? Mas assim, ainda você não tá plena, não. Não, Vai ficar pior ainda, né? Vai. Dizem que 50 é Não, a idade. Mentira. Plenitude, gente. Só na glória. Existe, só na glória, para de se iludir. Mas aí eu já fico naquela, assim, pô, ele sabia, cara. A única pessoa que sabia era Deus. Eu não contei pra ninguém. Ele sabe que eu precisava disso hoje. Pô, fechou a porta. Pô, Parece que eu não quem tá é que- entendendo, pô. Quem é que abre a porta? Hoje eu falei isso numa pessoa, né? Pessoa desesperada, questão de fé e trabalho, literal, né? Eu falei, cara, olha só, né? Quem manda em tudo é Deus. Se ele fechou essa porta, ele deve ter algum plano aí, fica de boa. Eu acho na Bíblia, porque não é possível que Deus, vendo tudo que você tá passando, Deus fecha a porta. Ele tem algum plano, ele tá com uma estratégia guardada, que ele só vai te contar na hora do dia. Falei assim, qual é Vai o prazo? ter que passar, Qual é o cara. prazo do seu BO? Fevereiro. Falei, então fica de boa. Tem Chegar muito em ainda. fevereiro, Deus vai resolver esse problema aí, mas ele quer te testar. Aí a gente tem que chamar uma outra participante, né? Mariana, pra falar sobre isso aí. Deixar pra ficar ansioso na hora que isso aí. fica. Porque não Mariana. dá pra adiantar, não. Não dá. Assim, eu fico aqui surtando, mas eu falo assim, eu tenho que não surtar, eu tenho que não surtar. Fico mentalizando, porque não dá pra surtar. O plano de Deus é de Deus, né? E enquanto a gente não aprende a obedecer,
A gente volta. A gente ouve, coitado, né? Então a gente fica ali naquela desesperado, achando que tem que ganhar X, que tem que ganhar Y, que tem que estar em qual posição. E, na verdade, o plano de Deus é só glorificar Ele. Aí você não glorifica e Ele dá 3 passos atrás. É isso aí, o joguinho é exatamente esse. Volte para casa 2. Exatamente. Aí você fica assim, pô, mas com 16 anos de profissão, não era pra eu já estar ganhando Y, ter uma condição assim mais... Não era pra eu estar dando palestra, né? Não era pra eu ser palestrante na minha área. Eu ainda tenho que estar atendendo na ponta e ainda tenho que me sujeitar a tal salário. Aí Deus, você fez essa pergunta, né? Então volta 3 Eu acho que em algum momento você não entendeu. Vem cá. Vem cá, vamos lá. Cada vez que... Entendeu? Para de perguntar, Pamela. Para. Sim, senhora. Cada vez que você pergunta, ele põe você pra voltar 3 pezinhos. Sim, senhora. Eu não tô perguntando mais, porque eu não aguento mais voltar. Então, eu fico aqui, parada. Por que você não avança? Não. É porque eu não sei a resposta, mas não pergunto. Porque aí eu, pelo menos, volto, entendeu? Entendi. Muito bom, muito bom. Então, assim, gente, pensando hoje, né, na área de atuação de vocês aí, com esse mundo doido do jeito que tá, queria ouvir de vocês uns desafios que vocês identificam hoje, né, olhando na área. Pode ser um desafio profissional ou um desafio pensando no reino de Deus também, né, pegando um pouco da experiência que vocês têm de um tempo. É um desafio que vocês acham que tem hoje, né? Hoje o meu grande desafio na minha área é essa, né? Queria ouvir um pouco de vocês, tendo em vista essa demanda que a sociedade ela tem tido, essa demanda de Deus, essa demanda de caminhos, né? De direção, na verdade. Né, de direção que ela está tendo. Qual vocês acham que é o grande desafio na área de vocês hoje? Fala aí. Começando por quê? Com Mila. Então, temia essa pergunta. Tem uma questão agora, assim, que está muito eminente, e até esses dias eu falei um pouquinho lá no meu perfil profissional sobre comportamento, né? E aí, eu acho que profissionalmente, né, eu vejo, porque assim, hoje eu atuo na clínica, né, como eu falei, eu atendo, a maioria dos meus pacientes são desenvolvimento infantil. A questão do comportamento, e eu pude já experienciar isso também dentro da igreja, né, porque a sociedade mudou muito a norma de educação e de conduta, né, com as crianças, com os adolescentes. E parece que hoje os pais praticamente pedem permissão aos filhos para educá-los. E até ontem teve a família nem é minha, é de uma outra profissional que trabalha no mesmo ambiente que eu trabalho, e ele veio falar comigo, nossa, olha, eu vi uma determinada cena aí num dia que você estava atendendo, e eu falei, é difícil. Porque que acontece? Os pais estão sem autoridade com os filhos e não conseguem impor limites. E para desenvolvimento de linguagem, ou quando pega, né, na área ali de alimentação, né, que eu também acabo trabalhando um pouco, você precisa ter um limite, né? Eu costumo dizer assim, tem coisas que são negociáveis. Então, se ela vai para a escola, se a Melissa vai para a escola de tênis rosa, camisa azul e short quadriculado, ok. Agora, se eu vou num casamento, ela já não pode ir nesse padrão, né? Então, se a criança chega no consultório e ela precisa ali fazer os 30, 40 minutos de atendimento e esperar 10 minutos para ouvir uma orientação que eu vou dar para a família, e a criança não consegue se conter nesse momento ali, a gente tem um problema de comportamento importante. Então, assim, hoje, para mim, o maior desafio é conseguir mostrar para os pais, assim, né, auxiliar nessa questão aí do comportamento. E aí eu acho que tem uma influência da cultura, né, e do mundo, assim, muito grande, né? Eu acredito, óbvio, né, que a gente teve muita evolução aí em relação a desenvolvimento das crianças, né, não bater,
Não tô falando que tenha que fazer, mas eu acho que a voz de autoridade, ela é importante. E eu aprendi ao longo dos anos que, assim, o pai é a lei da casa, a mãe precisa ali ajudar e nortear esse caminho, sendo que a criança ela só vai aprender a reverência e respeitar a Deus através desse núcleo familiar também. Ah, Mila, mas e a família que não tem? Ok, alguém vai tomar esse lugar. Mas a gente precisa entender que a reverência a Deus, o cuidado, o olhar que a gente tem para Deus ao longo do nosso desenvolvimento perpassa pela criança, pelo adolescente, saber respeitar e honrar esse familiar, esse adulto ali responsável. Eu acho que isso vai refletir também na qualidade do serviço a Deus, ao reconhecimento de Deus como Pai. E isso, para mim, hoje, eu vejo assim como uma situação bem difícil. Eu vou falar logo depois da Mila, porque o que eu vou falar tem tudo a ver com isso, né? A gente até trocou figurinha sobre isso, né, Mila? Eu acho que esse ponto é crucial quando a gente fala de educação escolar. As crianças e adolescentes, elas não têm noção de autoridade de regras nenhuma. Elas chegam na escola sem ter nenhum tipo de respeito à autoridade de regras, porque em casa elas não têm isso, né? Em casa elas estão sendo criadas pela televisão e pelo celular, e na escola eles querem reproduzir isso, né? E aí o professor, ele tem que ser muito mais interessante do que o celular. E eu, honestamente, não me proponho a isso. Eu não quero ser mais legal do que um celular, porque é impossível eu ser mais legal que um celular com acesso ilimitado à internet. E como que eu dou aula? Como que eu chamo a atenção desse aluno? Se em casa ele pode fazer o que ele quer, na hora que ele quer, e aí na escola, em 45 minutos de aula, eu tenho que conseguir cativar a atenção de 30 alunos ao mesmo tempo. Então, assim, é bem complicado, são desafios muito grandes. E isso, assim, eu falo num contexto geral, porque eu, particularmente, não trabalho em colégio de confissão, mas eu tenho amigas que trabalham em colégio de confissão e passam por o mesmo problema, né? Então, independente da família ser cristã ou não, acho que o problema tem sido o mesmo, sabe? As crianças, elas não têm essa noção de autoridade e regras, então elas querem fazer na escola aquilo que elas fazem em casa. Elas querem ir vestidas para a escola do jeito que elas se vestem em casa. Querem ir para a escola de chinelo, querem ir para a escola de boné. E aí não entende quando você chama a atenção de que você não pode ir para a escola de chinelo. E aí você tem que explicar que não pode ir para a escola de chinelo, que alguém pode pisar no pé dela e fazer um machucado muito grave. Então, são coisas que a família está se omitindo de fazer e a escola perde um tempo muito precioso fazendo aquele papel que a família deveria estar fazendo. Então, esse tem sido um desafio assim, muito grande e muito exaustivo para todos os professores de todos os segmentos. Assim, é surreal. Até professores de ensino superior já têm também chegado com alunos no ensino superior mais novos, né, com esses mesmos tipos de problemas. É ruim, né? Porque isso é um sintoma do nosso tempo, né? Essa quebra de padrões no sentido negativo. Né? Porque o padrão ele é necessário para a ordem. Né? Então, assim, é exatamente isso. A gente precisa de um padrão, só que esses padrões assim, estão sendo fluidos, né? Cada um tem o seu padrão. E é exatamente essa mensagem que... E isso entra, muitas vezes, como transtorno mental. A criança tem TDAH. Essa criança é impossível, então ela tem ali traços de autismo. É porque a criança nunca ouviu um não. Aí o primeiro dia que ela escuta um não, ela se revolta. E aí essa revolta é uma patologia. E aí mas, na verdade, ela só não ouviu um não. E a família não sabe lidar. Eu pego, assim, familiares que não sabem, assim... Teve uma cena que eu achei assim, falei, caraca, assim, será que eu devo fazer essa situação? Eu atendendo uma criança e depois no final eu fui dar uma devolutiva para a família, o pai e a mãe sentadinho aqui, a criança sentada ali. Eu falei, gente, eu estou tratando 3 crianças. Porque eles não estão conseguindo ser os pais que essa criança precisa que eles sejam. Eles fazem pela criança, então, assim, ao ponto de, tipo, eu chegar para a criança e falar, uma criança já com 3 anos e meio, fulaninho, vamos calçar o sapato agora? A mãe prontamente ir lá e colocar a calçado no pé da criança. Aí eu chamei ele para calçar o sapato. Aí a fono, assim, é grossa, né? Você achando aí que fono só tratava de voz, né? Você tava achando que... Conhecido
doutora Mila Barreto. Que negócio é... Exatamente. É outro nível de fono. Então, os desafios, eu falei assim, gente, vocês estão falando tudo de criança, não vai conectar, né? Mas acho que tem a ver, né, o desafio da minha profissão hoje. E aí, hoje eu entendo que eu sou as duas coisas, né? Eu sou consultora de beleza e sou assistente social. Já não estou mais no conflito, não. Mas eu também sou bispa. Ah, moleque! Entendeu? Você me respeita. Então, eu tenho 3 frentes de trabalho. E aí, o desafio é um só, que é o Retiro de Mulheres de 2024, que é ser amada. Eu acho que o maior desafio hoje do meu exercício profissional é porque as pessoas não se sentem amadas. Então, quando eu estou ali trabalhando na Mary Kay, eu percebo isso tanto com as minhas clientes quanto com a minha equipe. Pessoas que não se sentem amadas, pessoas que têm uma sobrecarga de trabalho, que têm um julgo, né, ou da família, ou da religião, um peso que colocam sobre elas, e elas se sentem sobrecarregadas e pouco amadas. Então, o grande desafio hoje é quando eu estou atendendo essas mulheres, ou quando eu estou treinando essas mulheres, fazer com que elas se percebam protagonistas da própria história. Que elas se percebam pessoas amadas, cidadãs de direito, né? Então, quando eu estou ali no serviço social, é a mesma questão. São mães que chegam muito sobrecarregadas porque não souberam educar seus filhos ou porque seus filhos realmente têm questões mentais que a desestabilizam. A gente engravida e a gente não espera ter um filho especial, ter um filho numa condição especial. E quando esse filho vem nessa condição, ele desestabiliza toda a família e isso pesa muito sobre a mulher, muito sobre a mãe, e ela não se sente amada, ela não se sente cuidada, porque o tempo todo ela está amarrando o cadastro do filho, o tempo todo ela está levando ele para terapia, o tempo todo ela está correndo atrás do BPC, correndo atrás de um passe livre. Então, tanto ali atendendo a mãe no posto de saúde, como vendendo batom para as minhas clientes, como na igreja aconselhando mulheres, o grande desafio para essas 3 mulheres é se sentir amada, se sentir cuidada. E aí eu tenho me proposto a isso, né? Em estar ali, amanhã eu tenho uma mãe e uma filha para atender, eu estou bem empolgada em atendê-las, mas é de fazer com que aquele momento ela se sinta bonita, ela se sinta cuidada, ela se sinta valorizada. Então eu vou atender uma mulher, eu vou montar a mesa como se eu estivesse atendendo as mulheres lá no hotel, que são várias, num ambiente maneiro. Então, eu monto na minha casa para aquela o mesmo ambiente que eu monto lá no hotel, para que ela se sinta muito bem acolhida. Montou tudo isso para mim, fez tudo isso para mim, né? E eu tenho feito isso no posto também, como assistente social, né? Estou atendendo lá 4 idosos, e fazendo com que ele se sinta valorizado. Então, eu falei, vou providenciar o material para que, como eu providenciaria se fosse um ambiente particular, né? E aí, é esse o desafio. As pessoas hoje, nessa loucura que a gente vive, de ter que dar conta de um monte de coisa, a gente não está tendo tempo de ser amada. Nem por nós mesmos e nem pelo outro. O outro acha que já está nos amando muito, porque a gente também não está dando espaço para ser amado, né? A gente falou aqui antes de como que a mulher corre, de como que a mulher faz. E aí o homem, ele fica sem espaço para amar essa mulher, porque ela está trabalhando o tempo todo, ela está resolvendo o tempo todo. Essa mãe está trabalhando o tempo todo, está resolvendo. Então, ser amado é um grande desafio. Acho que eu vou até continuar com esse tema lá no time de mulheres. Muito bom. Até Pamela entrar, né? Para ela se sentir amada. Entendi. Legal ouvir vocês falando, muito bom, porque realmente são tendências do nosso tempo, né? Essa falta de amor, essa questão de padrões, né? Eu tava pensando, ouvindo vocês, como a gente não tem outra opção senão espelhar o amor de Cristo, né? Porque a gente tava falando sobre padrão, o padrão é o Senhor, né? Sobre amor. Não existe maior amor do que o amor de Deus para com a gente, né? E como... pensando nessa nossa responsabilidade, né, de sermos missionários no nosso trabalho, né, de forma profissional, não deixando com que isso corrompa quem nós somos de fato em Cristo,
a nossa identidade, porque nós somos filhos de Deus. Então, gente, muito bom ouvir vocês. Muito bom, muito bom. E a gente terminou o nosso episódio, né? Queria já agradecer a vocês por esse tempo precioso que vocês tiveram aí com a gente. Muito bom ouvir vocês, ouvir as histórias, ouvir o que Deus ele tem feito na vida de vocês, ouvir como o evangelho é muito bom, né? A gente sempre tem falado que esse aqui é um local de testemunho, né? Por mais que a gente conviva, por mais que a gente esteja aí na mesma igreja, né? Mas é muito bom quando a gente ouve o que Deus ele tem feito, né? Então a gente agradece a Deus, né? Pelo que Deus ele tem feito na vida de vocês. Continuem sendo bênção para nós, né? Com certeza vocês foram um bênção para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, para a nossa igreja, né? Vocês são bênção para a nossa igreja, que vocês continuem sendo bênção no trabalho de vocês, nas suas famílias, tá bom? Obrigado, tá, gente? Então é isso. A gente termina o nosso podcast. A gente, antes de terminar, né? Queria te fazer esse convite. Dia 23, não esqueça. Show do Casa Aberta com a abertura do Cordas Humanas. O link para você fazer a sua inscrição tá aqui na descrição do nosso vídeo, tá? E se você quiser também, você pode entrar na nossa página do Cordas Humanas, em todas as redes sociais, a gente tá lá. Você vai ver os anúncios, você vai ver as informações a respeito do show. Não esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo. Siga a gente nas redes sociais, nas nossas plataformas digitais, nossas músicas. E é isso. Acho que é isso, né, Brasil? Então é isso, gente. Muito obrigado por estar com a gente aqui nesse tempo. E é isso. E até a próxima. E Deus te abençoe. Valeu, gente. Tchau.